Olá, eu sou a Ariane. Oiê, sou a Helenice. E sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. A Helenice vai contar quem a gente trouxe hoje. Pois é, hoje nós trouxemos uma pessoa, acho que além de ser um ótimo profissional, né? A gente sabe disso. Sim. Ele é muito famoso na região, talvez ele nem saiba o quanto é. E ele é ele é nutricionista, clínico esportivo. E depois da vinheta, a gente fala um pouco mais sobre ele. Era um negócio bem. Gabriel, olha só. Escondeu. Obrigada a você. Pelo masculino, né? Vamos lá. Gabriel, se apresente para os nossos seguidores, né? Os telespectadores. Exatamente. Prazer, pessoal. Eu sou o Gabriel Figueiredo, sou nutricionista clínico, esportivo e muitos não sabem, mas eu também tenho formação em hospitalar. A minha primeira formação, a especialização foi em nutrição hospitalar. Eu comecei atendendo aqui na região, né? Meu primeiro consultório foi na Avenida 1 ali. Hoje em dia eu atendo na região do Marajoara, perto do Shopping Boa Vista, sabe? Tenho 27 anos, trabalho com isso já há uns 5 anos. Me formei em 2019 e estamos aí até hoje. Nossa, recente. Eu vi que você teve bastante destaque da pandemia pra cá, não foi isso? Assim, você já estava atuando nessa época, mas eu vi bastante destaque que me chamou a atenção até no Instagram dessa época pra cá. A pandemia foi em 2020, né? Isso. 2020. Eu comecei meus atendimentos em 2019. Foi quando eu abri meu primeiro consultório ali na Avenida 1. E quando eu estava numa ascensão muito boa, que eu atendia presencial, antigamente não podia, o nutricionista não podia atender online. Sim. Era proibido. Quando eu estava tendo uma boa ascensão, veio a pandemia, e assim, a pandemia, lockdown, academias fechadas, ninguém queria saber de nutrição. Sim. Então eu já fechei meu primeiro consultório, e aí eu comecei a atender online. E online foi onde que eu comecei a ter uma repercussão melhor. A gente tinha muito receio ainda, porque não tinha nada na legislação da nutrição de que que poderia continuar com online depois da pandemia do lockdown acabar, né? Sim. Mas depois que a pandemia se encerrou, ainda o online ficou bastante forte, né? Então as pessoas também começaram a entender que a nutrição não necessariamente precisa ter um contato próximo e que as medidas, circunferências, antropometria, né, percentual de gordura, as dobras, a avaliação física, para alguns casos não é necessário, não é obrigatório. Então isso fez com que o trabalho pegasse uma proporção muito grande. Então eu fiz algumas parcerias até com o pessoal do Maranhão, do Nordeste. Eu tenho muito paciente também no Maranhão. E aí eu fiz parceria com o Elias, que era um personal lá do Maranhão, online, e a gente começou a crescer juntos, assim. E como eu sempre treinei aqui na região, então eu tinha muito contato com o personal, com professores, né, de academias, e isso foi me ajudando. E eu dei muita sorte, assim, né, aliado a um trabalho bom, de que passaram na minha vida pessoas muito boas, né, e que foram me indicando. Então eu tenho, assim, foi muito engraçado, porque eu saí de São Paulo para atender online no Maranhão, do Maranhão fui para o Suriname, que na época eu nem sabia que existia, atendi muita gente do Suriname também. Hoje em dia, do Suriname eu fui para a França, então eu também tenho bastante paciente na França, né? E aí o regional também foi crescendo aos poucos, né? O local, assim. Sim. Então grande parte dos meus pacientes hoje é muito de boca a boca. Por mais que vocês falaram que eu sou famoso, não sou tão famoso em rede social, minha rede social não é tão grande, né? Não é tão cheia, mas eu tenho bastante contato, assim, de pessoas muito boas que me indicam, né? Também pelo trabalho, que a gente tem bastante evolução, graças a Deus, né? Na verdade, depende um pouco do ponto de vista. Não tem muito seguidor, na verdade. 7 mil, né? Mais de 7 mil, você tem, né? Quase 8. Quase 8 mil. É bastante gente. São engajados. Orgânico, pensa. Orgânico. Verdade. É difícil. E é engraçado porque você também é um empreendedor, né? Sim. Que cresceu na pandemia. Muita gente cresceu na pandemia. O meu negócio também cresceu na pandemia. Sim. Então a gente percebeu que a pandemia ajudou, né? Alguns negócios.
ajudou, acho que fez com que nós ampliássemos a nossa visão. E, exatamente. Saísse da zona de conforto, Sim. porque se não fosse a pandemia, talvez eu estaria aqui na avenida, não desmerecendo a região, Sim. mas estaria aqui ainda, atendendo um lugar pequeno, só para pessoas presenciais. Uhum. E querendo ou não, quando chegou a pandemia, eu até falei com os meus pais na época, eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito de me reinventar, né? Sim. Então foi quando eu estruturei os meus materiais online. E muita gente não sabe, mas eu sou nutricionista de formação, mas assim, o meu site foi eu que fiz, os meus materiais que eu entrego fui eu que fiz também. Eu aprendi a fazer tráfego pago, sabe? Empreendedor tem que fazer tudo, né? Entendeu? É. Então a gente foi movimentando as coisas ali para os meus posts, a arte dos meus posts também sou eu que faço. Uhum. É claro que quem é focado nisso, quem trabalha exatamente com isso, faz um trabalho melhor. Mas com as condições que eu tinha na época, de que estavam ao meu alcance, eu acho que eu fiz o melhor. Sim. E tudo é aprendizado. Foi ali que você foi explorando, querendo ou não. Faz o E seu aprendendo jeito. também, né? A gente vai Exatamente. conhecendo novas formas de trabalhar. E às vezes não tinha na legislação que nutrição podia ser à distância. A pandemia veio e mostrou que sim, é possível, né? Exatamente. Então abriu horizontes mesmo, né? Esse contato mais humano, né? Sim. A nutrição não deixa de ser humana porque você está atendendo um paciente online. Não, Porque muitas pessoas, inclusive, focam tanto em número de balança, em circunferências, em percentual de gordura, que fazem mal psicologicamente, né? Sim. Então a pessoa coloca muito na cabeça que quer ter aquele peso da balança, aquele percentual de gordura, mas às vezes não é isso que a pessoa realmente precisa. Ela precisa se olhar no espelho e gostar do que ela vê, entendeu? Uhum. Então, querendo ou não, online, a avaliação física online, ela ajuda muito a pessoa a ter uma melhor percepção sobre o próprio corpo, um autoconhecimento, né? não, E não que o depender outro de tá números. falando, né? É, Muito Porque interessante. é um problema, porque as pessoas às vezes buscam assim, qual que é o manequim de fulana? E aí quer se adequar ao mesmo, mas assim, É outro os corpos são biotipo. diferentes. E hoje você atende o quê? Mais de 1.000 pessoas? Eu já atendi online, mais de... assim, em outros países também. eu já cadastrei no meu software, né, que eu uso o WebDiet hoje em dia, que é o aplicativo que eu citei. Ah, Eu ele sou é paciente dele. do Gabriel. Um adendo. Super suspeito em falar, mas sou paciente dele. Eu já atendi mais de 1.200, eu tenho nesse software cadastrado 1.200 pacientes, Sim. mas antes eu atendia usando o Excel. Então ali eu já tive mais uns 300 pacientes em média também. Então Sim. foi uma galerinha aí. E fora do país mesmo tem uma boa quantidade. Eu não sei dizer ao certo, mas hoje em dia eu tenho paciente em Miami, tem bastante paciente nos Estados Unidos, tem paciente na França, tem paciente em Dubai, que é ela era daqui, inclusive ela treinava na Esparta também, que é Ah, uma que legal. São pessoas assim, né, de outros países, assim, tem bastante gente. E de outros estados também tem bastante. Vem DDD 98 me chamar, 49 que é do sul, né? Gente, então vocês já viram que tem conteúdo nesse podcast. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, comenta aqui, se inscrever no canal e deixa uma pergunta pro Gabriel que eu tenho certeza que ele vai voltar. Não sei quando, mas ele vai voltar. E responde tudo. O assunto, né, a nutrição, a alimentação saudável gera polêmica, né? Existe muita coisa aí. polêmica. E aí a gente tem um monte de coisa aqui pra perguntar. Né? Então você já contou um pouco dessa história, começou empreendendo, né? Sim. Conta pra gente de onde surgiu essa vontade de fazer nutrição. Se inspirou em alguém da sua família, como que é? A minha família sempre foi mais do lado da saúde, né? Minha mãe ela é enfermeira. Ah, Então, como eu via assim, a minha mãe estudando em casa com livro de anatomia aberto, eu tinha muita curiosidade sobre anatomia, sobre fisiologia, bioquímica. E as áreas que eu mais me dava bem na escola era biologia, ciências, né? A coisa mais humana mesmo. humanas. E como eu sempre fui muito do esporte, eu tinha muita curiosidade de saber como que... assim, eu sempre relacionei muitas coisas com carro, né? Tem um carro que é 1.0 e tem um carro que é um V8. Como que... E o ser humano também. Tem um ser humano que é o sedentário ali, mas tem um cara que corre uma maratona. Então eu ficava curioso em saber qual que é a biologia daquele corpo, como que é a fisiologia humana, quais foram as adaptações que aquela pessoa teve que fazer para chegar naquele alto desempenho. Então o alto desempenho sempre me gerou muita curiosidade, né, em relação à nutrição. E a nutrição está diretamente ligada a isso. Como que a nutrição deve ser de um atleta de alto desempenho, de alta performance, que não necessariamente é uma nutrição saudável. É uma Sim. nutrição que fornece substrato para a pessoa ter uma performance Pra aquele boa, rendimento. que não necessariamente é saudável. Então você pega, por exemplo, um levantador de peso olímpico, o cara come bacon no café da manhã, Sim, pizza. verdade. Então você vai falar assim, é uma nutrição saudável? Não. É uma nutrição focada em fazer o cara chegar no objetivo dele, entendeu? Assim como para uma competição de fisiculturismo também. Existem manobras que são ali perto, o cara chega à beira da morte, assim,
antes de competir, entendeu? Então, Assistir não os vídeos é necessariamente... bem pesado, né? Exatamente, tem que fazer desidratação. Então, meu foco sempre foi entender como fazer uma pessoa comum chegar nesse nível de desempenho, mantendo a longevidade dela, né? Porque é muito fácil também, não é muito fácil, mas o que mais a gente vê por aí são protocolos muito sem humanização, sem saúde, que coloca a pessoa realmente em um risco muito grande. Então, quando a gente consegue conciliar uma nutrição real, acessível, a uma pessoa que quer evoluir, mas ainda assim manter a saúde e a longevidade dela, eu acho que é a nutrição real. Sabe? Agora uma pergunta bomba, pode já? Nossa, mas... Essa daí, você vai me falar. Vamos lá, Gabriel, conta agora. E a sua família? É fácil aderir à sua alimentação, à sua dieta, ao que você realmente, né, prega pra nós? Sim. Conta pra nós. Eu acho que, assim, a nutrição... a gente consegue dar conselhos. Sim. Existe a nutrição, que é uma nutrição mais intuitiva, no sentido de esse carboidrato é melhor que esse, comer mais legumes, comer mais verduras, variedade de frutas, fibras na alimentação. Isso não necessariamente exige um empenho muito grande da pessoa, só ela realmente se alimenta de forma melhor, de uma forma mais intuitiva. Isso minha família adere bem, sabe? Fala assim, ó pai, diminui o óleo aí um pouquinho, usa esse sal aqui, coloca um pouquinho mais desse carboidrato aqui. Minha família, minha mãe também. Agora, a nutrição, a dieta mesmo, conduta dietoterápica no sentido de pesar alimentos, quantificar as coisas, proporção de nutrientes, abdicar de refeições que são mais livres e mais palatáveis, aí é mais difícil. Aí realmente a pessoa tem que querer muito. Sim. Né? Tem que ter um objetivo mais claro, né? Uma é para saúde, a alimentação intuitiva é mais para saúde, né? Que são hábitos, e a alimentação mais quantificada, ela é mais para quem busca desempenho ou estética. Né? Que aí a gente tem que pesar até arroz e batata e fruta. Isso é verdade. Então você fala pra pessoa assim, você pode comer essa quantidade de fruta aqui, isso gera um pouco de incômodo na pessoa, porque ela pensa assim, pô, mas fruta é saudável, nasce de planta, foi Deus que criou. Sim. Então por que eu tenho que pesar se não faz mal? E não é sobre fazer mal, é sobre o impacto que isso tem na composição física. E aí esse modelo de dieta é mais difícil das pessoas aderirem, inclusive a minha família. Nossa também. família é mais difícil. É mais difícil. Muito difícil. Minha família, assim, eu que sigo mais, a minha namorada também tem o mesmo estilo de vida que eu, mas a minha família, assim, de casa, meu pai e minha mãe, tem uma alimentação saudável, comem de tudo, não tem restrições alimentares, mas não seguem nenhuma dieta específica. Agora, e os cachorros? Os cachorros comem como? O meu cachorro ele come batata doce, come ovo. Sim, o cachorro que come batata doce, tá melhor que eu. E tem uma profissão nova agora que é nutrição de pets, né? Eles vão mais pela parte de alimento mesmo, cru, né? Chama de ovo cru. Nossa, eu não sabia disso. Eu não tenho noção, também não sou especialista Mas nessa existe, parte. tá aí. Dizem que é muito melhor do que ração, não consigo afirmar isso. Sim. Né? Alimentação, tipo, coxa de frango cru, assim, os cachorrinhos comendo, Nossa. não sei dizer. Sim. E conta pra gente então, você já falou que cresceu na pandemia, né? Mas me conta pra gente um desafio muito grande, assim, que você enfrentou no começo, assim. O que foi tão desafiador? Além da pandemia, de ter esse atendimento online e tudo mais. Eu acho que era cobrar um bom valor, preço, na verdade, colocar um preço justo para um trabalho que tem bastante valor. Certo. Acho que esse é o desafio da maioria das pessoas que trabalham com isso até hoje, porque muitas pessoas não dão muito valor à alimentação, elas pulam algumas etapas, né? Vão primeiro para os medicamentos, para os nutrólogos, para os procedimentos estéticos e assim, não deu certo, eu vou procurar um nutricionista. E aí as pessoas às vezes não veem o valor que você tem no preço que você cobra. Então é um profissional que te auxilia ali do início ao fim de um acompanhamento, com uma dieta, com orientações, com metas, é algo mais individualizado, mas que as pessoas às vezes procuram por algo mais rápido. E quando a gente não consegue entregar, porque é meio antiético prometer algo que você não consegue entregar, né? Então quando chega uma pessoa assim, Gabriel, eu vou te contratar, mas eu preciso perder 10 quilos em um mês. Você fala assim, não é possível fazer isso, de forma saudável não é. Sim. E para eu fazer isso teria que ser antiético. Então esse seria um desafio que eu coloco mais. Cobrar um valor justo, ou que as pessoas achem que é justo. Cobrar um valor que te permite trabalhar de forma individualizada, né, que você vai conseguir dar atenção a uma pessoa. Para aquela pessoa só. E que a pessoa ela vai entender que aquele preço ele é justo. Ele é justo. Então, na verdade, você tem que convencer o paciente de que aquilo é importante, né? Isso é difícil, né? É muito difícil, porque assim, geralmente quando a gente atende em alto volume pessoas, o trabalho cai a qualidade. Sim. Isso acontece com convênio, por exemplo.
Né? O convênio paga 30, 40 reais por nutricionista por paciente. Logo, esse nutricionista tem que atender muitas pessoas. Então, o acompanhamento no pós-consulta fica muito prejudicado. E aí você não consegue entregar um bom trabalho, a pessoa não evolui e o seu trabalho não engrena. Então é por isso até que eu nunca atendi convênio. Sempre foi particular, desde o meu início. Eu nunca cedi ao convênio. Tá. Porque eu preferia trabalhar por qualidade do que por quantidade. Até hoje é assim. No convênio é uma máquina de moer carne, né? Verdade. O povo vai passando, É não é tão nutricionista. individualizado, tão assim... Geralmente não, né? É geral, né? Assim. Aí a nutricionista entrega uma dieta de gaveta e fala, Exato. segue Eu aí. falo por experiência, por isso que eu optei por particular. Porque querendo ou não, era isso. A gente tem que convencer a pessoa de que, ó, você vai pagar X valor no convênio e você vai pagar 4X no nutricionista, mas tem muita diferença. Sim, tem muita totalmente diferença. diferente. Você falou aí sobre nutrólogo e nutricionista. Explica pra gente qual é a diferença. O nutrólogo é um médico especializado em nutrição, que ele vai trabalhar mais com medicamentos, com fitoterápicos, com manipulados que vão cobrir algumas carências nutricionais, hormonais. Ele age mais na parte endócrina também, sabe? Na parte mais de medicamentos. O nutricionista não pode prescrever medicamentos, mas o nutricionista ele é habilitado a prescrever dietas, suplementos e fitoterápicos também, né? Que são ervas que não têm muitos custos à saúde, não têm efeitos deletérios à saúde. Mas o nutrólogo, por legislação, também não pode passar dieta. O nutricionista é o único profissional Que pode passar habilitado pela legislação. Entendi. Mas a gente sabe que isso na prática não funciona e tá tudo certo. Tá tudo Entendi. certo. Ainda sobre o assunto, né, de financeiro da coisa, né, dessa questão mesmo de mensalidade e tal. Vamos lá. Quanto hoje, em média, fatura um nutricionista no seu nível? Mensal. Mensal. Eu tenho alguns amigos que faturam ali cerca de 20 a 30 mil por mês, mas eu também conheço uma galera que atende faturando de 10 a 15 e também menos. Acho que depende muito da região que a pessoa atende e da quantidade de pessoas que aquela pessoa consegue atender, né? Acho que assim, o nutricionista ele não consegue, eu coloco pra mim assim, eu fechei a minha agenda hoje, em setembro, porque eu não tenho mais vagas. Eu não consigo lidar com mais de 120 pacientes por mês, por causa da questão da atenção. Então você coloca assim que eu vou atender por dia 5 a 6 pessoas, que é o que eu atendo por dia. Levando em consideração que uma consulta inicial dura 2 horas, 1h30, para você, eu entrego a dieta na hora também. Então a pessoa não consegue atender mais do que 120 pessoas de forma com atenção. Eu não consigo, né? Sim. Mas os amigos que eu tenho, os amigos lá do Sul também, a gente tem um grupo e tal, essa é a conversa, assim. Nutricionistas que faturam de 10 a 30 mil. Na minha rede de contatos de nutricionistas. A galera não vai estranhar isso, provavelmente, porque a realidade é outra, né? A galera acha que o CLT paga para o nutricionista 4 mil reais. Então, se eu falar assim, não, o nutricionista está ganhando mais de 10 mil, tenho certeza que muita gente vai estranhar, mas... Não, na verdade é uma conta fácil de fazer. Quanto que é essa consulta? Aproveitando, vamos saber aqui pra gente, né? A minha depende dos incluindo planos. Planejamento. Depende dos planos. O meu mensal hoje está 350, o meu mensal. O meu bimestral eu não trabalho mais. O meu trimestral está 720 em até 3 vezes. E o meu semestral está 1.300. Então vocês façam a conta em casa, né, lindos? Liçãozinha de casa, X valor vezes X pacientes. Trimestral sai muito mais. Trimestral é o que mais sai dos benefícios. O meu eu sempre faço trimestral também. Isso é uma coisa de negócio mesmo. As pessoas não vão nem no mais barato e nem no mais caro. Elas ficam sempre no meio termo. Porque eu sou muito sincero, eu falo assim, em um mês eu não vou conseguir te entender. Não tem como. Tem a sua rotina, tem as suas particularidades, tem as suas preferências que a gente vai encaixando e principalmente o metabolismo. Porque existem cálculos estimativos de gasto calórico, tem balanço de bioimpedância, mas assim, o gasto vai mudando de acordo com a rotina da pessoa. Se a pessoa subiu mais lances de escada no dia, se ela pegou mais trem, se ela treinou mais, o gasto calórico muda. Então é tudo muito sobre variável, resposta. Exatamente. Então o paciente até fica com o meu contato no pós-consulta, porque eu falo, olha, se o seu peso cair, se o seu peso aumentar, manda mensagem que a gente vai conversando e vai alinhando a sua alimentação antes de você voltar para o consultório. Porque dependendo da pessoa, ela é muito sensível às respostas, né? Então, um mês, assim, não dá pra gente entender o metabolismo da pessoa. E eu falo assim, 3 meses é o mínimo ali pra gente ter algum resultado mais relevante. 6 meses é o que a gente consegue consolidar. A pessoa consegue entender realmente o trabalho, a função do trabalho do nutricionista. E sobre essas pessoas que são muito imediatistas, né? As pessoas que querem resultado ontem. Isso que você está falando é real. Como que você vai avaliar, vai conseguir um acompanhamento em um mês, né?
Conta aqui agora, um caso assim que você falou, essa pessoa quer um milagre e eu não sou milagreiro, assim. Que milagre na igreja, isso é comigo. Exatamente. É o que mais acontece, assim, é meio que um filtro, a gente coloca um filtro, né? A pessoa chega, eu sempre pergunto quando a pessoa me manda mensagem no WhatsApp, eu pergunto quais são os seus objetivos, suas dificuldades, para eu entender um pouco do seu caso. Quando chega alguém falando assim, eu preciso perder 10 quilos que eu vou viajar mês que vem, eu falo, olha, eu alinho as expectativas, eu não vou ser grosseiro com a pessoa, eu vou colocar na realidade. Eu falo assim, você pode até perder esse peso, mas a chance depois de você ter um rebote é muito grande. Porque a gente entende que quanto maior é a curva de perda de peso de uma pessoa, mais extremista tem que ser a dieta. Mais zero carboidrato, zero doce, zero tudo. É uma dieta que não dá pra se manter, né? Então, para ser sustentável isso, sendo bem sincero assim, não dá, né? Porque você coloca assim, a partir de hoje eu não vou comer mais pão. Aí você vai na casa da sua mãe no fim de semana, tá um pãozinho fresquinho lá, você não vai comer, entendeu? Então eu sempre falo, olha, você quer algo mais sustentável, algo que você vai conseguir manter assim pra sua vida, é um trabalho mais longo, mas eu te garanto que se eu te encontrar daqui a 2, 3 anos, você vai ter mantido o seu peso. Sim. É dessa forma que eu trabalho. E como que você, a gente ia perguntar se você já recusou algum cliente. Pelo visto já um monte, né? Já, mas eu faço isso pelo bem da pessoa mesmo. Sim. E também pelo seu nome, né? Porque assim, você vai falar, eu fui lá com o Gabriel não tive e ele resultado. não me fez perder 10 quilos em um mês. É horrível, péssimo, não tive né? resultado nenhum, Gabriel, porque as pessoas são assim, a gente sabe, né? Que... Sim, toda semana eu acho que eu recuso pacientes. Toda assim. semana? Toda semana aparece. Mas por conta desses casos assim, desse imediatismo, dessa situação. É porque existe uma cultura, quando a gente fala sobre vida financeira e nutrição, sobre estética, existe muito imediatismo. O que vende hoje em dia? Quer ficar rico é você prometer para uma pessoa que ela vai ficar rica fácil, né, com um programinha da internet, ou que vai emagrecer rápido. É verdade. Então, quando você pergunta, quando você afirma para a pessoa que, olha, não dá, ela meio que vai colocar um pé atrás. Mas aí você explica, você colocando isso para frente, procrastinando isso que você tem que resolver hoje, você vai acabar não só tendo um sobrepeso, uma obesidade, como desenvolvendo hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, isso são problemas reais, né? Sim. A gordura você tira, você perde. Você perde, se você focar, você perde. Agora, desde que uma diabetes for instaurada no seu corpo, você não tira mais, você tem que lidar com isso pro resto da sua vida, entendeu? Então, quando aparecem esses casos no consultório, geralmente eu não é que eu recuso a pessoa, mas eu alinho. Eu falo, você realmente quer marcar? Porque é assim. E não dá pra pessoa falar isso que, né, tipo, Gabriel não me prometeu, eu não emagreci em um mês. Porque eu monto a dieta junto com a pessoa. Então, hoje em dia tem um tablet lá, ela fica olhando eu montando a dieta dela, eu explico os cálculos, eu falo, essa é uma média de peso que você vai perder fazendo 100% da dieta, então depende da sua aderência também. Sim. Então eu sempre busco pela aderência da pessoa primeiro. Mas acontece, Juliana. Respondendo a pergunta. Mas eu acho que as pessoas, né, eu falo no geral, as pessoas não entendem, ou alguns entendem, mas muitos não entendem, que a responsabilidade nem é do nutricionista, assim. É lógico que tem a parcela de responsabilidade, óbvio, né? Mas quem vai fazer o trabalho duro é o paciente. Então, assim, não dá pra você chegar no nutricionista, quero X coisa, mas se você também não tá entregando nada, né? Então é difícil. As pessoas, eu vejo assim, falta de motivação. Eu quero chegar naquele resultado, mas o que eu vou fazer pra chegar naquele resultado? Exatamente. E em tudo na vida. Exatamente. Tudo, é tudo treinável, né? Sim. Até a motivação, eu digo que a determinação é treinável. Porque a motivação é algo muito... Parece frase de coach, né? A motivação ela é muito instável. Ela é muito instável. Tem dia que a gente não acorda não querendo sair da cama. Exatamente. Mas a gente tem que fazer as coisas, tem que pagar a conta, tem que... Né? A determinação é quando você faz essas coisas mesmo não dependendo da motivação. E aí que entra o X da questão. Será que a pessoa vai querer manter uma alimentação quando não está motivada, quando está num ambiente que não é muito propício? Sim. Às vezes a pessoa se relaciona com amigos, com relacionamentos, né, afetivos que não apoiam a pessoa, até mesmo sabotam ela. Então, será que ela vai ter esse pulso firme realmente para se manter nesse processo? Entendeu? Então é um trabalho é uma via de mão dupla, né? Sim. É a minha entrega, a entrega do nutricionista com a realidade da pessoa, com a aderência da pessoa. Você diria que seria que porcentagem, assim? Tipo, nutricionista 30, paciente 70? Eu acho que uns 50-50%. 50-50. 50-50%. É 50 de entrega e 50 de recepção.
Sim. Eu vou te entregar aqui, né? Eu sento ali Te entregando 50. 40 minutinhos ali pro final da consulta, eu sento com a pessoa na mesa e eu viro o tablet para ela, mostro assim, vamos montar a sua dieta. O que você consegue comer no seu café da manhã, no seu almoço, no seu lanche e na sua janta. Uma coisa realista, né? Uma coisa Também realista. Não adianta Que você consegue fora fazer no da seu realidade da trabalho. pessoa. Ela come. Exatamente. Quando eu coloco assim, café da manhã, pão com ovo, fruta, almoço, arroz, feijão, frango, de lanche da tarde, um iogurte com whey, e de janta a mesma coisa que almoço, e a pessoa não consegue seguir isso, que é extremamente simples. Difícil de errar, né? Exatamente. Nossa. Aí você entende que realmente é uma falta de, às vezes, propósito da pessoa, Sim. tipo assim, é um propósito. Porque é algo simples, é algo acessível, né? Não necessariamente precisa do whey, Já é a pode comida trocar. do brasileiro, né? Arroz e feijão. Pode básico. trocar por um pão com frango, por exemplo, entendeu? Sim. Ah, mas o pão faz mal, inflama, glúten, não sei o quê. Mas o que você come hoje em dia, né? O que você come hoje em dia? E hoje? A gente não vai sair do péssimo pro perfeito, a gente vai sair do péssimo pro ruim, do ruim pro bom, do bom pro bom, Sim. do perfeito, entendeu? Então você consegue melhorar 30%, na próxima consulta você consegue melhorar 40%, entendeu? Não adianta a pessoa sair do 0%, porque Sim. geralmente são as pessoas que mais se frustram. E uma coisa assim que eu vejo, né? Aprendi a comer certo. As pessoas ficam pensando que comer certo é gastar dinheiro. Muita gente pensa dessa forma. Comer certo eu vou gastar muito mais porque eu vou comer certo. Já ouvi muito isso. E não é. Fala sobre esse assunto, Gabriel. É o tradicional. Eu e a minha namorada, a gente fez É o uma básico feira que ali. funciona, né? A gente fez uma feira pra uma semana, vai durar uns 10 dias a feira, por R$150. R$150 é um rodízio de Pra jato. 2 pessoas, né? Pra 2 pessoas. Ah, sim, mas o povo não põe na balança isso, né? Não põe. Já um rodízio de japonês não põe na balança. Exatamente. É uma refeição, Um né? quilo de frango hoje em dia eu tô comprando por R$12. Meu, o que você come na rua por R$12? Nada. Nem a marmitona, aquelas marmitonas assim. Não. come, hoje em dia não. E assim, as pessoas... sobre motivação, né? A gente tava falando isso agora. As pessoas, elas querem fazer acontecer. Não, é preciso que você dê dicas aqui, porque tá cheio de gente... Eu acho que quer mais ou menos também, né? Quer, mas não quer, né? Quer o resultado, não quer fazer... Exatamente, Não quer percorrer, né? Aquele percurso. percurso pra chegar lá. Exato. Mas assim, hoje, que dica você daria? Assim, quero ser saudável, a pessoa te procurou lá no seu consultório, nem se matriculou em academia nenhuma, mas ela quer ser saudável, ela quer uma dica sua. Vou começar do zero. Isso é importante porque tem muita gente que está assistindo e vai acabar entendendo que pode ser que seja para ela essa informação. Quero ser saudável, vou começar do zero. O que você faria hoje? Que dica você daria? Acho que modular o ambiente. O ambiente é os conteúdos que consomem, as pessoas que convivem, né, e as pessoas que se relacionam. Porque não adianta você estar com a dieta perfeita na sua mão e os seus amigos te chamando para beber numa quinta, numa sexta-feira, num happy hour. Ou a sua namorada ou seu namorado pede uma pizza numa terça-feira de noite e não te ajuda com a refeição em casa. Sim. Ou você consome muitos conteúdos, você tem muito fraco para doce, você não tem autocontrole para doce, mas o seu Instagram ele é bombardeado de doces ali o tempo todo. Então isso é ambiente. Isso vai disparar um gatilho, né? Isso, modulando o seu ambiente ali, você consegue ter mais proximidade com que você se relacionando com pessoas mais próximas do seu estilo de vida, consumindo mais conteúdos voltados a isso, você consegue moldar alguns comportamentos já, alguns comportamentos que são alimentares, alguns hábitos, né? Então, é básico, melhorar o sono, né? Ingerir mais água, beber mais água, comer mais legumes, verduras e frutas, ter uma alimentação mais variada e descascar mais do que desempacotar, entendeu? Então, comer alimentos mais saudáveis e sobre atividade física, praticar aquilo que você consegue, aquilo que você gosta. Se for uma dança, ciclismo, né? Musculação, a gente sabe, musculação, crossfit, que são exercícios com sobrecarga de peso, são imprescindíveis para você ter uma hipertrofia muscular, uma manutenção de massa muscular. Mas você não vai conseguir, talvez, sair de um sedentarismo para ir para uma musculação que é muito metódica, né? Não é um hobby a musculação, porque é algo que você tem que ter concentração ali. Tem que querer. Você sofre, né? Então, comece com o que você gosta. Faz um handball, faz um futebol, um esporte que você consegue frequentar, para você gerar ali sinais no seu corpo de que aquele dia, aquele horário, você vai praticar algum exercício físico. E aí disso, você talvez gire outros propósitos para praticar musculação. Eu mesmo comecei na luta, eu fazia luta. E aí o professor falou assim, Gabriel, eu pesava 60 quilos com a altura que eu tenho hoje. 30 quilos a menos. Chassi de grilo, gente. E aí o professor falou assim, o professor falou, Gabriel, você precisa ganhar massa muscular. Aí eu comecei a musculação e larguei a luta. Nossa. E qual a sua rotina hoje? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou, consuma mais alimentos saudáveis, frutas, legumes e verduras. E quem tem paladar infantil?
Como que faz? Porque assim, tem gente que não gosta de brócolis, não come uma verdura, não come uma salada, não come uma fruta. Porque vem desde pequeno, né? É uma coisa já... É a criança que cresceu com aquele estímulo assim, ó. Se você comer toda a comida, Joãozinho, você vai ganhar uma barrinha de chocolate. Exato. Aí a criança ali cresceu com aquela ideia de que o alimento é recompensa. Aí já é um problema. E aí, às vezes assim, quando... Você pode... Não sei se você tem filho. Tem. Né? Você tem filho? Ele não gosta de verdura, nada. Aí, tá vendo? Como é que a gente trabalha com paciente com Isso. paladar O infantil? que acontece? Ali quando você fez a introdução alimentar, foram 6 meses, né? No sexto mês. Sim. Ele comia de tudo, provavelmente. Comia. Até cebola, se desse, ele ia comer igual maçã. Mas a partir do momento que a avó, que os tios começam a oferecer doce, balafine, você coloca para uma criança o doce de uma balafine e o doce de uma maçã, ela nunca mais vai querer maçã. Então é um trabalho reverso. Às vezes a gente tem que cortar a fruta mais bonitinha, às vezes a gente tem que pegar uma fruta mais colorida, fazer ali Pra adulto ou alimento. pra criança? Pra criança, né? Tá, porque o adulto quando tá em come a tempo. fruta cortada. É. Em florzinha, igual eu faço pra minha filha. O adulto muitas vezes tem que ir na força do ódio mesmo. Não tem jeito. Então, assim, tem que comer. Isso. Olha, sendo muito sincero, como que você vai falar pra um cara de 30 anos que ele vai ter que comer... Assim, multivitamínicos não compensam uma má alimentação rica, pobre em vitaminas e minerais. Olha aí, gente. Então, tem muito adulto que eu falo assim, ó, você come esse alimento? Não, eu não gosto. Eu falo assim, mas você já comeu? Não. Tem muito isso também, né? Textura e tal. Eu falo assim, muda a forma de preparo, pega um brócolis. Não gosta do brócolis cozido? Tira o talo dele, faz limpinho, joga no arroz. Então, gostou? Beleza. Cenoura. Aí eu não gosto da cenoura crua, ralada. Faz a cenoura cozida, faz um purê. Entendeu? Vai tentando mudar a forma de preparo. O paladar da gente muda também ao longo do tempo. Muitas vezes é textura. Tem alguns alimentos que as pessoas estranham a textura. Então, se você mudar a forma de preparo, já melhora. Então fica a dica pra vocês, eu já tentei de tudo. O que? Olha, Gustavo. Pro filho. Eu já tentei de tudo, viu? Agora você é um menino fit, coma direito. Agora tem que comer direito. Começa dando um suco verde. O suco verde ele não tem tanta vitamina, quer dizer, não tem tanta fibra quanto o alimento sólido, né? Sim. Porque você tritura ali e tal. Mas começa pra ele pegar o paladar. Sim. E aí você vai colocando ali dentro do arroz, dentro dos temperos da comida. Mas você sabe, se eu fizer sopa, tiver pedra, ele come. Qualquer negócio. negócio. Mas é a textura, o que ele falou da textura. O cozido ele come? É tudo batido? Não, assim, sopa é um pedacinho, sabe? Tá. De legumes, ele come. Entendi. O que ele não come? Fora da sopa? Nada. Nada. Então já deixo uma dica para as mães que estão assistindo a gente, com certeza terão muitas. Sim. Para introdução alimentar, para incentivar a criança a comer os alimentos mais saudáveis, porque a gente vê exatamente isso. É doce. Os avós também complicam um pouco, né? Mas... É um problema muito enraizado, até desculpa te cortar. Não, porque assim, hoje em dia os pais têm pouco tempo. Eu mesmo cresci comendo Ana Maria, traquinas, porque minha mãe trabalhava em 2, fazia faculdade. Meu pai também trabalhava de noite, então minha mãe não queria que eu mexesse com fogo, para fazer comida. E aí o que ela deixava no armário era a Ana Maria ali. Então isso hoje em dia, querendo ou não, infelizmente é facilidade, porque majoritariamente falando, as pessoas que nós conhecemos são pessoas que trabalham e não têm tempo para nada. E aí é muito mais fácil você entregar o tablet na mão do seu filho para ele se distrair e não chorar, e você entregar um doce para ele comer em vez de uma comida que ele não vai gostar tanto e que você tem que ficar estimulando ele a comer. Então é um problema enraizado, é um problema estrutural, mas a dica que eu dou é: tente não deixar o seu filho ver o alimento como forma de recompensa. Né? Como facilidade. Tente estimular ele a comer alimentos verdadeiros, né? A pegar o alimento, a ver as texturas, os sabores diferentes. Esse recado é para os avós também, para quem, né? Para os avós, para aquela tia que cuida. Geralmente são os avós que estragam a alimentação da criança. Geralmente. É verdade. E sobre sua rotina? Você treina? Conta aqui como que é o seu dia a dia. Hoje em dia eu tenho uma rotina de burguês, eu falo até. Herdeiro. Eu recentemente mudei para a rua do meu consultório, então tenho uma rotina mais tranquila, assim, não pego trânsito, nada. Então geralmente eu acordo, vou pro consultório, tomo café, vou pro consultório, atendo das 8 às 12, né? Volto para casa, almoço, respondo alguns pacientes ali, depois eu vou atender no período da tarde. Isso quando eu tô com a agenda cheia. E aí eu vou treinar por volta das 7 horas da noite, volto, respondo mais uma galera ali para não deixar acumulando, né? A pessoa vai me dando dúvida.
E aí depois, às vezes eu programo algum post, né? Eu faço algum conteúdo pro Instagram também. E é isso. Minha rotina de segunda a sexta geralmente é essa. Essa é bem tranquilo. Quando eu tenho um tempinho a mais assim, eu jogo um basquete no condomínio, eu faço alguma outra coisa, faço uma caminhada, né? Cardio, agora eu tô querendo colocar o cardio de manhã também, porque por mais que eu more na rua do consultório ali e eu controle a minha agenda, mas o tempo é muito escasso, porque a gente tem que lidar com muita coisa. Mas tô também querendo fazer um cardio. O cardio é muito importante que o pessoal faça um cardio. Eu tô apaixonada, você sabe, né? Sim. Você gosta Meu mais cardio de cardio é que de de musculação. idoso. Meu cardio é de idoso. Coloca É isso aí, Rogério. Não é nada. E basicamente essa é a minha rotina da semana. E fim de semana, como uma pessoa comum, eu sempre saio pra comer alguma coisa. Sai Como da de tudo. dieta, viu? Que é o mais A fácil. refeição livre que ele fala, não é? Japonês, né? Refeição Eu acho que eu já livre. vi você É, postou no sim. Instagram com a sua namorada no japonês, né? Todo fim de semana a gente sai pra comer em algum lugar. Assim. Você tirou arroz dos Não, negócios lá? gente, eu não tiro o arroz do sushi. Tá vendo, seus loucos? Não precisa tiro tirar, a gordura da picanha. Não, sai. Olha. Nada disso. Nossa, Nada não vou disso. nem falar. Nada disso. Pior foi eu que cheguei no consultório dele, escuta. Ela comeu meio brigadeiro, tá? Esses dias. Ah, tá, mas eu vou falar sobre Tá isso. durando. Olha só, cheguei no consultório do Gabriel e falei assim, Gabriel, não coma arroz, porque isso, porque aquilo, o Gabriel já, desmistificou tudo isso aí. Aí ele pôs uma postagem lá de quem come carboidrato, quem não come. Eu falei, será, meu Deus, que essa postagem É pra você. Não, isso é mais Brincadeira, comum. não, isso brincadeira. É muito comum, né? Arroz branco, o pessoal endemoniza o arroz branco, né, coitado? Mas assim, eu Gostou? vejo, o Gabriel faz muita receita, você já viu, né? Ele Já, faz muitas já. receitas. Postei uma ontem. Por que você não faz um e-book assim, uma coisa? Eu tenho já. Eu não divulgo, mas eu tenho. No meu site tem um campo do e-mail assim que fala. Cadastre o seu e-mail para você receber um e-book grátis. Acho que tem 30 tá. receitas. Não, legal. Mas eu quero fazer um outro novo. Legal. Eu tô bolando agora uma área de membros, né? Que os meus pacientes, né? O pessoal do time, eu falo do meu time, vai ter acesso e vai ter aulas assim. Aulas breves, né? Sobre dicas de nutrição, com personal trainer também e com psicólogo. É bom que agrega a gente vai valor, separar né? isso. Eu também quero fazer algumas receitinhas lá pra dentro. Ah, legal. Porque, por incrível que pareça, tem muito adulto aí dos seus 30 e poucos anos que não sabe fazer um arroz. Não, tá É, fazendo não, um monte, ixi. Um Exatamente. monte, né? Agora me fala sobre suplementação. Você suplementa? Qual a importância da suplementação? Precisa, não precisa? Porque eu acho, pelo menos no meu ponto de vista leigo, né? Quem se alimenta bem talvez não precise de suplementação. É mito ou é verdade isso? Isso aí já entra num assunto polêmico também, que a gente Sim. vai bater de frente com grandes nomes aí do Instagram hoje em dia. Ah, mas a gente quer polêmica. A gente Não é? gosta disso. A gente gosta. Paulo Musi, vem aqui, ó. Mexendo com o grande. Os suplementos, assim, se a gente parar para pensar no contexto histórico do ser humano, nós aprendemos, nós éramos coletores caçadores, né? Caçadores-coletores. Então, você não encontrava numa árvore lá na pré-história um pote de ômega 3, ômega 3 não, um pote de Centrum. Você não encontrava creatina, você não encontrava BCA. Você encontrava castanhas, nozes, frutas e carne. Sim. Então, as células do seu intestino foram adaptadas para absorver vitaminas, minerais e macronutrientes dos alimentos reais, que você mastiga e tem toda uma matriz alimentar. Agora, os suplementos eles são para complementar quando há necessidade, quando há carência. Então, tem muitos pacientes que vão na minha consulta e é até estranho, falam assim, ué, você não vai passar nada para tomar? Porque é muito comum a pessoa passar com um nutrólogo, com um nutricionista e sair de lá com uma lista de manipulados mais cara do que a consulta, né? Então, eu falo assim, você come hoje em dia pão com Nutella e achocolatado de café da manhã. Você precisa suplementar mesmo? Você precisa suplementar ou você precisa primeiro melhorar a sua alimentação? Aprender a comer. Aprender a comer, fazer atividade física e se o seu corpo enviar alguns sinais de que você está com carência nutricional, a gente pode suplementar. Caso contrário, não precisa disso. Tem muita gente que gasta 300, só uma dica. Tem gente que gasta R$300 num pote de suplemento de whey. De que branco. E no almoço come arroz com nuggets. Qual que é? Nossa né? Senhora, Não existe. Então, mas isso acontece também por causa da indústria, né? Então, tem sempre o marombeiro, o atleta lá, patrocinado no Instagram, falando assim, toma esse whey aqui porque ele é a molécula dele é diferente, ele é hidrolisado, ele vai aumentar a sua massa muscular. Só que o cara toma esteroide, né? Toma gramas e gramas de esteroide. Mesmo falando que não toma, para não desvalorizar o produto que ele faz, que ele é patrocinado, ali, um atleta ele é construído com comida, hormônios, né, e treino. A grande maioria, não estou falando que não existem atletas naturais, mas a grande maioria usa recursos hormonais, né?
Então, às vezes, eles divulgam alguns suplementos que não tem nem comprovação científica de eficácia, não chegam nem ao seu sistema gástrico, porque o ácido acaba com a biodisponibilidade daquele suplemento, e a pessoa está tomando. Ou seja, tá divulgando. vai tudo no xixi. Suplemento hoje em dia. Resumindo. Não tá fazendo efeito. Vai, não tá fazendo Exatamente. efeito. Suplemento hoje em dia, whey. Se você tem uma rotina muito apertada, se você não tem tempo de se alimentar, whey é uma proteína, é como se fosse um frango, um peito de frango. É uma proteína solúvel, prática, que você pode transportar com facilidade, misturar com iogurte, com leite e fazer um shake. Certo? Whey, check. É uma proteína, não vai te engordar, não vai te emagrecer, não faz mal. Não. Isso E é gostoso. é gostoso. Alguns. Pra que... Nossa, Deus, que são ruins. Eu gosto. Ai, não. O whey é legal. Eu prefiro comer comida. O whey é uma estratégia que eu uso bastante com pacientes que têm muito paladar voltado ao doce. É, porque ele tem doce. Vai ter alguma coisa lá. Sim, doce. Cookie, tem de cookie. Tem de cookie. O paciente que, por exemplo, gosta de tomar achocolatado de manhã. Eu prescrevo, às vezes, leite com whey de chocolate, maltado. Legal. Substitui bem. Legal. Não tem açúcar, não tem caloria, tem só a proteína, na verdade, como caloria. Ou faz uma receitinha doce, ou inclusive ontem eu postei uma receitinha de um bolo de micro-ondas com whey. Né? Essas coisas servem. Agora, a creatina, para que serve? Comecei a academia agora, precisa de creatina? Não, você não sabe nem executar os exercícios ainda. Você está naquela fase que está fazendo tudo torto, está criando ainda uma conexão neuromuscular. Né? Não precisa da creatina. A creatina é um suplemento para te dar potencial de contração, né, ganho de força, e melhorar a recuperação entre as séries. Mas se você ainda não estagnou nas cargas naturalmente, não precisa da creatina. Né? Certo. BCA não tem o porquê, porque é um dos suplementos mais famosos também. Sim. O BCA tem 3 aminoácidos na composição, que é a isoleucina, leucina e valina, né? Mas uma proteína completa tem uns 9 aminoácidos essenciais. Um peito de frango, um ovo, leite... Tem Ou seja, você só vai sobrecarregar, né? Sim. Vai ser expelido. Isso Já aí. tá nisso. O a mais vai ser... O excesso de proteína é convertido em ureia. Não é convertido em mais massa muscular. Sim. Né? Isso, inclusive, é algo que tem que ser pautado também. O excesso de proteína não vira mais massa muscular. O excesso é descartado. Você faz o famoso xixi caro. Né? Então, não vale a pena. Não vale a pena. Xixi de whey. Jogando mesmo. É mais É fácil falar... literalmente jogando fora, Mas né? jogando fora. É mais fácil falar os suplementos que eu considero que são legais de encaixar, assim, que o whey Whey e creatina. e creatina, assim, são os mais. Ômega 3 para uma saúde cardiovascular, talvez, porque a gente não tem muito acesso a peixes, fonte de ômega 3. Betalanina para alguns esportes de endurance específicos, né? Tem glutamina para alguns casos muito específicos da parte clínica de pacientes que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo. É difícil lembrar de suplementos bons. Mas a gente vai ranquear aqui depois. O importante é o que ele falou. Pré-treino também. Creatina. Pré-treino, o termogênico tem o motivo de encaixar, mas não é o motivo que as pessoas acham que é bom o termogênico. Pré-treino e termogênico não é bom depender deles, mas são encaixáveis também. Certo. Legal. Uma coisa assim, dica, né? Vamos de dica, adoro isso. Eu sou uma das pessoas que não tinha tempo pra nada. E eu usava isso como desculpa. Até que um dia a saúde me cobrou, foi na minha porta e falou, ou é pelo amor ou pela dor. E eu fui. Que dica você dá agora, assim, para as pessoas que querem, né? Lógico, precisa de uma motivação, precisa de uma dor, mas precisa. Um dia o teu corpo vai cobrar. Não seja agora, mas vai ser depois. Quando o corpo cobra, inclusive, geralmente é tarde demais. Já é tarde. Então, assim, que dica você dá? A pessoa fala, eu não tenho tempo, eu não consigo comer certo, né? A gente já sabe a sua resposta, mas fala. Você é o profissional que as pessoas vão ouvir e dá essa dica. Faça uma reflexão primeiro se realmente é falta de tempo. Para algumas pessoas eu entendo que a gente tem em São Paulo, tem que ser, sabe como que é a rotina. Mas faça uma reflexão e veja se é falta de tempo mesmo. Né? Ou se você perde tempo em Instagram, TikTok, essas coisas. Se for falta de tempo real, procure fazer pelo menos 4 refeições por dia, 2 principais, almoço e janta, 2 snacks, café da manhã e lanche da tarde. Lanche da tarde pode ser, sei lá, um rapidez, um sanduíche natural, com atum, com frango, café da manhã a mesma coisa, né? E tente fazer as marmitas do almoço e da janta no domingo, né? Pra semana. Então são 5 dias de segunda a sexta, você faz 10 marmitas. Que aí você leva para o trabalho, numa térmica, se o trabalho consegue. Se você tem geladeira no trabalho, melhor ainda, né? Se você não pode fazer refeições no trabalho e você tem que ir para refeitório, prefira um por quilo, um self-service, que você consegue pelo menos escolher os alimentos. Sim. Porque o PF não é legal, o PF ele vai servir para mim o mesmo prato que vai servir para vocês. Sim. Então não tem individualidade.
Então, tente um self-service. O melhor mesmo é você preparar seu próprio alimento. Porque geralmente, por quilo de self-service, se usa muito óleo no preparo dos alimentos. Você vai estar ali à disposição, com exposição, na verdade, a alimentos que você às vezes tem um fraco. Uma batata frita. É difícil você também resistir na fome. Então, levar as refeições eu acho que é o ideal. Se você conseguir separar ali um momento do seu domingo para fazer as suas marmitas, do almoço e da janta da semana, e no dia ali você preparar para o lanche da tarde e o café da manhã, seria legal. Seria o ideal, entendeu? Um whey protein você consegue tomar facilmente ali no lanche da tarde. Potinho, né? Levar no potinho, misturar com iogurte, fazer um overnight. É bem legal. É uma questão de organização, muito mais do que falta de tempo. Colocar na cabeça que você precisa daquilo, né? Eu falo assim, você tem que se alimentar de qualquer forma. Se alimente de uma forma boa, né? Você vai ter que comer. Então tente comer alguma coisa que vai te nutrir de verdade. A gente falou sobre suplementação e tinha uma pergunta que eu tava aqui na cabeça que tinha esquecido de fazer. Com certeza você conhece o Rodrigo Góes, tá no TikTok? Conheço. Com certeza. Fake Nelly! O Rogério assustou. Rogério, você tá bem? O Rogério realmente não sabe nem do que a gente tá falando, mas enfim. Uso de anabolizante. Você mata o velho. Com certeza a nutricionista não pode passar, pode? Não, na verdade nem médicos podiam passar para fins estéticos, né? E me fala, qual é a sua opinião, o que você acha? Opinião pessoal, aí a gente não tá nem falando Tirando a questão saúde. Tirando a questão da saúde. Não estou falando como profissional da saúde. Falando como profissional da saúde, a gente não vai... Nunca vamos apoiar nenhum medicamento que tenha efeito deletério à saúde para performance estética. Sim. Porém, todo mundo escolhe um vício. Todo mundo escolhe alguma coisa que vai ser deletéria à saúde. Tem a pessoa que vai sair para beber, tem quem fume, tem quem consuma muitos conteúdos superficiais e tem gente que usa esteroide. Se você não vive para isso, não tem motivo de você usar, né? Assim, se você não trabalha com o seu corpo, se você não tem uma renda que precisa do seu corpo, você não tem por que usar, porque os colaterais ali, mesmo que não sejam externos, acne, essas coisas, ainda são internos, né? Então em algum momento o preço vai ser cobrado. Para algumas pessoas mais rápido, para outras pessoas mais devagar, mas ainda vai chegar. Bem, então não julgo, né, quem trabalha com isso, quem vive disso, quem quer ter uma melhor performance, né? Eu quero ser mais forte, quero ter mais músculo, eu quero correr mais, sei lá, eu quero carregar mais peso, e para isso eu preciso de um ergogênico, né? Um esteroide anabolizante. Não julgo, né? Mas eu não recomendo também. Só que, se for fazer, pelo menos, a gente sabe que não adianta, né? A pessoa está decidida a usar. Falar não, para uma pessoa que já sabe fazer. Pelo menos tem uma renda boa, porque se você precisar de médico, né? Se você for no SUS, né? Se você for no SUS porque você abusou de esteroide, o cara te larga. Não sei, eu provavelmente não vai te dar muita atenção. Eu acho que não vai nem atender, né? Vai atender pra fazer. Vai chegar um bombado de regata lá, apliquei errado. Já sabe os sintomas, né? Exatamente. Tenha um convênio bom, né? Saiba que aquilo ali é pra vida, né? Eu faço analogia com os meus pacientes, não sei se vocês entendem de carro, mas é a mesma coisa de você colocar um motor de um Camaro num Fiesta 1.0. O Fiesta 1.0, a carroceria não foi preparada para andar com um Camaro. Então uma hora esse Fiesta vai quebrar, entendeu? E se você tirar o motor do Camaro, do Fiesta, e colocar o motor do Fiesta de novo, ele vai voltar a andar como um Fiesta. Então você coloca, quando você usa um esteroide, o seu potencial de crescimento, de força estava aqui, vai para cá. Quando você para de usar, não volta para cá, vem para cá. Porque quando você usa esteroide, você sinaliza o seu corpo que endogenamente ele não precisa mais produzir. De forma endógena, ele não precisa mais produzir aqueles hormônios. Então, quando você para de usar, ele não volta a produzir automaticamente. Então, você fica ali naquele down, que é o homem basicamente com TPM. E aí você perde... Ave Maria! E aí você muitas vezes perde o que você conquistou, né? Porque você vai conseguir sustentar o que você conquistou com o esteroide usando o esteroide, né? E aí cai, meio que assim, não tem vício químico no sentido de o cara precisa usar, ele fica, né? Mas tem o vício de performance. Então, e de estética, né? E de estética. Então o cara para de usar, ele vê que os músculos vão diminuindo, a gordurinha vai chegando, o peso que ele pegava já não tá mais conseguindo, e afeta muito o psicológico. Então fica refém. Chega gente no seu consultório pedindo? Sim, eu preparo atletas, né? Alguns atletas. Tá vendo, gente? Pedindo assim, mas eu geralmente falo, olha, isso não é comigo, não tenho o que fazer. Não assumo isso, mas eu consigo dar alguns conselhos, sabe? Porque eu tenho também, eu estudo uma parte farmacológica da coisa, mas eu não prescrevo, obviamente. Lógico, mas se chega um menino lá,
sem nenhuma noção, assim, você vê que ele não tem muito suporte financeiro, fala, olha, faz isso aqui pra você não se matar, pelo menos, né? Pelo menos isso, né? Nossa, mas vamos falar Complicado, né? de doces. De doces? Doces e fast food, né? Também. Mas a primeira pergunta vai ser, e o docinho, assim, todo mundo, a maioria, né, das pessoas, os normais, talvez, precisam de um doce no decorrer do dia, principalmente depois do Whey, ele almoço. vai... É quando Tomei whey. Ariane Cook Lovers aqui, Aparece. de tarde, você olha lá no Instagram, eu só escrevo Olha o assim, ó, cafezinho da tarde. misericórdia, você quer me matar. Ela, entendeu? À tarde é quando, sabe? Sim. Não, mas agora me defenda, Gabriel, porque equilíbrio é tudo nessa vida, não é? Exatamente. Não, sim. É tudo doce dependente. Mas é isso que eu quero falar. Doce. Como que encaixaria, né? Como é que a gente... Não é como pode, porque pode, Pode. cada um pode do jeito que quer, né, na verdade. Mas como seria o ideal, assim, pra uma vida saudável, pra longevidade? Porque a gente sabe que o açúcar também faz mal, né? Sim, sim. E ele também é inflamatório, etc. Em excesso, né? E Sim. acho que o açúcar não necessariamente é inflamatório. Dentro de um contexto, o yin ele vai ser inflamatório, assim como a gordura também. Qualquer coisa, né? A gente usa muito a regra 80-20. 80% alimentação saudável, 20% aquele docinho. Isso se aplica a um consumo calórico. Legal. Uma pessoa que tem um consumo de 2.000 calorias para manter o peso, se ela consome 1.800 calorias de alimentos limpos, saudáveis, ela pode ir 20% ali, que é 200 calorias de Comer doces. doce. Isso é encaixável. Certo. Mas tem o ponto de vista comportamental e o ponto de vista fisiológico. Se uma pessoa fala assim pra mim, Gabriel, eu como por ansiedade, quando eu tô estressado eu zero uma barra de chocolate e eu preciso do doce, eu sou viciado em doce. Será que se essa pessoa, se eu colocar uma barrinha de chocolate pra ela comer todos os dias, ela vai comer essa barrinha de chocolate? Ou ela vai escutar algum desaforo no trânsito, no chefe do trabalho e vai comer a barra inteira? Então, até que ponto é saudável para essa pessoa deixar aquele doce ali na rotina, sabendo que ela não tem um autocontrole muito trabalhado para esse alimento? Né? Eu não trabalho com proibição, então eu não falo assim, você está proibida de comer isso. Eu falo assim, você tem autocontrole? Não, Gabriel, não tenho. Então, tire a sua exposição, dificulte a sua exposição a esse alimento. Certo. Tá com vontade de comer um chocolate? Vai na Cook Lovers lá de tarde, pega meio cookie ou um Vocês estão cookie, vendo que come tá e volta pertinho. pra casa. Uhum. Se você fizer... Pior do que tem em casa, né? Porque Sim, vamos supor que em casa é a pior ela... coisa. Volta pra casa andando. Legal também. Vai correndo, come um e volta andando. Assim, vamos supor que ela vai no seu, uma pessoa que não tem autocontrole com doces, gosta muito de cookie, e vai na Cook Lovers e pega 5, que fala assim, eu vou comer um por dia. Vai acabar Ela não dia, vai vai comer um os por 5. dia. Mas Entendeu? Sabe eu tenho isso. autocontrole, porque eu fui numa festa no Nossa. aniversário. Escuta, eu vou falar que isso virou assunto do salão. Lógico, né? E eu tava aqui no dia. Aí a Ariane jogou fogo, presta atenção. Eu fui no aniversário da filha da doutora Camila, semana passada, e comi meio brigadeiro. Olha só. Dá parabéns pra E ela. você sabe o Parabéns. que ela fez com o restante do Orgulho brigadeiro? do Nutri. Não, Eu orgulho coloquei do na Nutri não. mesa porque eu sabia que Ela jogou fora o restante. Nem foi eu que joguei fora. Alguém jogou. Mas assim, eu gosto de brigadeiro. E eu não tenho autocontrole. Comi também meia fatia do bolo. Mas um brigadeiro não, Mas Gabriel, eu ia pelo comer. amor- Mas um é brigadeiro muito ela podia bom, eu ia comer. comer muito mais que um. A Mas gente tem você que... tem que saber o gosto daquele brigadeiro só. O autocontrole, Não, um ele brigadeiro não é possível. O autocontrole é algo muito trabalhável, é um comportamento que você tem. No nosso córtex aqui a córtex pré-frontal tem uma área de controle de impulsos, né? As pessoas que têm mais autocontrole têm esse córtex melhor desenvolvido, por assim dizer. E como que você desenvolve ele? Falando não, né? Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu tenho um objetivo maior. E você vai estimulando o seu autocontrole dessa forma. Então, se você não tem um autocontrole muito estimulado, evite a exposição. E aí entra a questão do ambiente, né? Como você vai evitar? Eu tenho fraco com pizza, mas aí eu chego em casa, a minha namorada pediu pizza numa terça-feira de noite. Todo mundo vai comer, né? Aí Como, lascou, gente? exatamente. Lascou, mesmo. Mas dá pra encaixar? Dá. Fisiologicamente falando, dá pra encaixar. Num contexto saudável, né? Então você fala pra pessoa assim, você pode encaixar um brigadeiro por dia. A pessoa fala assim, nossa, mas tem açúcar, tem gordura, é inflamatório. Aí você coloca dentro de um contexto de uma pessoa ativa, que acorda, come ali o seu pãozinho com ovo, uma fruta, faz atividade física, volta pra casa, toma água, come outra fruta, o almoço é um arroz, feijão, uma proteína. Um docinho dentro da rotina daquela pessoa é ínfimo, não tem nenhum impacto relevante. Assim como o suco verde para vocês é saudável? É. É saudável. Depende.
Agora depende do contexto. Depende do contexto, exatamente. Porque tem algumas pessoas. Tem algumas pessoas que sábado e domingo passam chutando balde, 100%, é álcool, é fast food. E aí o que acontece na segunda-feira? A academia lota. Olha a academia de segunda a terça. Academia lotada. É dia da culpa, né? E dia aí, da culpa. o pão é o inimigo, o arroz é o inimigo, e aí o doce, então, não. E aí o suco verde vai para todas as refeições, entendeu? Vou tomar para detoxicar. Isso não... Então, contextos importam muito, entendeu? Sim. Mas respondendo a sua pergunta, sim, os doces são encaixáveis desde que o paciente tenha um autocontrole. Não tem autocontrole, não precisa proibir, não precisa fingir, mentir para você mesmo que nunca mais vai comer aquele alimento. Saia e coma esse alimento em algum contexto mais favorável, né? Eu não acho saudável, por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu não acho saudável pegar um pote de Häagen-Dazs, me trancar no quarto no escuro e ficar comendo. Porque minha única fonte de prazer daquele momento é aquele sorvete. Agora, se eu saio com a minha família, com a minha namorada ali, numa mesa, jogando conversa fora, o alimento é só um coadjuvante ali. O momento é o que gera prazer. Então, você não fica apegado ao alimento. Colocar em contextos. O Gabriel estragou um pouquinho. Pode, não estragou? Não sei. A gente vai fazer agora um pode, não pode. Só agora, a Helenice, a pergunta que não quer calar, a Helenice poderia ou não poderia ter comido um brigadeiro inteiro? Merece. Poderia. Mas eu vou contar o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, eles estavam tomando cerveja e me ofereceram cerveja. Eu tomei uma latinha de cerveja. Aí eu achei melhor substituir. Eu acho legal. Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Isso fez bem pro seu psicológico? Sim. Você se sentiu culpado? Não. Então tá certo. Você sabe que você pode abrir seu iFood e pegar um brigadeiro pra você, na hora que você quiser. Então o fato de você estar num ambiente onde é oferecido para você um alimento que você geralmente não tinha autocontrole e você conseguiu se controlar, eu acho mais adequado do que você ter comido. Porque você se colocou na posição de controle daquela... Mas aquele lá que foi jogado no lixo, eu não senti culpa de não ter comido nem... Porque você sabe deixa eu saber pode. O gostinho desse brigadeiro, tipo assim, comeu meio brigadeiro, né? O problema seria... Agora vamos colocar no cenário onde você estivesse indo nas minhas consultas e eu fosse aquele nutricionista que fala assim, olha, Helenice, se você come um brigadeiro, acabou tudo, viu? Você tá proibida. Ficou tudo fora, né? Não, mas a gente vai lá e ainda oferece chocolate. Eu ofereço chocolate nas 70%, pessoas. ele falou no começo Tem todos lá, tem todos lá. Tem todos. Tem a caixinha da Cacau Show, que tem as porcentagens de cacau. Tá. Né? Aqueles tabletezinhos? Isso, de 5 gramas. É uma delícia aquilo lá. E aí, assim, imagina que você vai lá e eu falo assim, não, o chocolate vai te inflamar, vai te engordar, acabou, proibida. E aí você come esse chocolate. Você sentiu uma culpa tão grande que você nunca mais ia querer saber de dieta. Você fala assim, não, já que eu comi um, eu vou comer todos. Todos, né? Pé na jaca. E aí manda mensagem pro Nutri assim, Nutri, não vou conseguir comparecer na consulta, teve um imprevisto, meu cachorro pegou fogo. Eu acho que ele já sabe quando as pessoas desmarcam, né, Gabriel? Com certeza. Não tá conseguindo, não tá fazendo nada. A gente sabe. A gente sabe. Não seguir não é um problema, porque a gente tá ali justamente para isso, para adequar a pessoa ao estilo de vida. Mas não seguir e meio que se sabotar, a gente sabe quando a pessoa ela vai realmente continuar ou não. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas são adultos, né? A gente não consegue convencer um adulto que ele precisa fazer algo que é bom pra ele mesmo. Não é justo. Começa pela cabeça da pessoa. Começa pela cabeça. É ele que tem que querer, né? Não adianta você querer. Não adianta. Exatamente. Mas vamos de pode ou não pode? Só uma última pergunta. Ou quase última. Conta pra gente, pra quem tá aqui assistindo a gente, quem quiser passar com você, como que é a sua consulta, o que você faz, qual é o passo a passo da sua consulta? Eu vou mandar um vídeo pro rapaz depois dele passar. Então ele vai contar o passo a passo e depois você coloca lá no vídeo. Então, tudo começa, como é muito individualizado, começa no pré-consulta. Eu preciso saber primeiro se eu vou conseguir te ajudar. Né? Então eu pergunto sobre quais são os seus objetivos e dificuldades. Que é pelo WhatsApp que você faz. Que é pelo WhatsApp e eu mesmo faço, não tenho secretário. Então, se for algo muito clínico, uma doença renal crônica, eu já prefiro hoje em dia não, por mais que eu tenha informação, eu prefiro não assumir porque é uma responsabilidade muito grande. Agora, se é um objetivo mais voltado para desempenho, estética, saúde, assim, sem alguma comorbidade muito grave, eu acabo, né? Eu já dou uma prévia da pessoa de como que vai ser o trabalho, né, para ver se ela realmente está de acordo ali. E aí eu mando um PDF de orientações sobre como que funcionam meus acompanhamentos. Ela já recebe um PDF ali no WhatsApp? Já recebe um PDF de apresentação. De apresentação. Sobre passo a passo da consulta, ela já vai para a consulta sabendo como funciona. Tá. Ela me contratando, eu mando um formulário, a anamnese, eu falo para a pessoa preencher em casa. Porque eu acho que na consulta ali, você preenche a anamnese junto com o profissional, você acaba
respondendo muitas perguntas por pressão. E a consulta não fica dinâmica. É tipo assim, qual que é o seu objetivo? Emagrecer. Tá bom. Aí anota. Qual que é a sua idade? Aí a pessoa fala, você anota. Não fica uma consulta dinâmica. Então ela preenche a anamnese, eu abro a anamnese com ela em consulta e a gente conversa, a gente faz uma conversa mais descontraída. E aí depois a gente já entende sobre a rotina dessa pessoa, sobre como que vamos ajudar ela, sobre os objetivos, a gente alinha tudo certinho. Vamos para avaliação física, ou no online ou no presencial. No online eu faço por fotos, né? No presencial são circunferências e dobras cutâneas do Pollock, 7 dobras. Mostra aí como é que é, pessoal. Que não sabe. É um equipamento, é um adipômetro, é um equipamento que ele vai beliscando as dobras cutâneas. Dobra cutânea é basicamente assim, quanto mais espessura quanto mais grossa for a espessura de pele, mais gordura você tem. Quanto mais fina, menos gordura você tem. Então a gente pega 7 pontos. A gente pega 7 pontos e como objetivo, por exemplo, de uma pessoa emagrecer, a gente espera que a cada avaliação essa espessura vai diminuindo. Aí a gente controla o percentual de gordura dessa forma. Certo. E também nós fazemos por avaliação física de antes e depois, né? Que eu acho que é o mais importante. O que mais importa, a pessoa quer ver o espelho e fala assim, tô bem. Né? Você tira foto, né? Tiro foto também, quando a pessoa permite. Não vou tirar, senão não permite. Porque às vezes a gente pesa e não muda nada, né? Mas olhando a foto, né, a gente consegue enxergar a importante foto, né? Eu gosto bastante do acompanhamento que eu tenho com o Gabriel, é que eu consigo acompanhar direitinho no aplicativo toda a evolução. Porque tem o aplicativo. Toda a evolução, né? Quadril, glúteo, tudo a gente consegue ver. A gente consegue acompanhar bem a evolução ali. Então isso é muito legal. Às vezes você fica na dúvida e você olha, primeiro mês até hoje. E a gente esquece também, né? E o espelho ele engana a gente, né? A roupa às vezes. Acho que mais a roupa do que o espelho. Né? A mulherada, inclusive, usa muita calça e short de cintura alta e acaba, às vezes, escondendo algo que elas precisam estar cientes que existe ali. Né? Porque a gordura abdominal não é só uma questão estética, é uma questão. A gordura abdominal ela aumenta risco para doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, colesterol. Então você fica escondendo aquilo aí, será que é legal para você mesmo? Né? E aí, enfim, depois da avaliação física, a gente vê como é que está a composição física dessa pessoa, percentual de gordura e massa muscular, e eu já vou dar um direcionamento, assim, eu acho importante nós irmos por esse caminho, certo? E aí eu abro o tablet, a pessoa fica olhando para uma telinha, eu monto a dieta na frente dela. Já é no dia mesmo, no primeiro dia, no mesmo dia. No dia eu monto a dieta com ela, depois, né? Quantidade. Não, eu mando na hora da consulta para ela já sair lá fazendo, entendeu? Já não vai passar no Mac não tem despedida. Tipo aquela saidinha, não vai ter. Vou passar no Mac para despedida. Exatamente. E aí eu elaboro metas também, metas comportamentais, né? Então ingestão de água, refeições livres, hábitos que a pessoa precisa trabalhar. Eu também acabo elaborando com ela. E eu mando materiais, assim, bastante materiais de apoio. Né? Lista de compras, receitas, mando um PDF de orientações gerais também. E aí meu acompanhamento permanece no pós-consulta. Então, a pessoa sai do consultório, a cada semana ela recebe um relatório. Você recebeu um relatório, né? Vai receber outra semana. Um relatório de atualização, que ela vai colocando algumas informações que eu acho importante saber toda semana. Sobre intestino, sobre energia, sobre disposição, sobre ingestão de água. E aí ela tem a consulta a cada 30, 40 dias em média de retorno. E pra ficar lembrando também, né? Porque às vezes você esquece, mas né? Pra ela entender que ela está no acompanhamento. Sim. Não está pra não estar esquecido, né? O acompanhamento. Você vai fazer isso aí e daqui 30 dias a gente se vê, Tem pergunta bomba lá no consultório dele. Quer saber? Que é lógico. A pergunta bomba? A pergunta bomba do Gabriel é assim, que nota você dá? Que nota você dá pra você? Isso. Né? Qual a visão? Que nota você dá pra você? Eu pergunto assim, de 0 a 10... Quanto você considera ter seguido esse mês? Geralmente as pessoas erram bastante. Ai, Gabriel, olhou pra mim. 10. Ele olhou pra mim agora, eu falo sempre 8, gente. Então, a pessoa ela fala assim, 8. Aí eu pergunto assim, você tá pesando os alimentos? Não, a pessoa já caiu, já caiu pra 5. Aí ele fala, por que você só dá essa nota pra você 8? Eu falo, porque eu me cobro muito, então eu não vou dar uma nota acima. Assim, eu coloco a responsabilidade em cima da pessoa e falo assim, qual que é a sua maior dificuldade? E como que eu posso te ajudar? Me informa, como que eu posso te ajudar? É tornando a sua alimentação mais prática, é sendo mais humano, é pegando mais no seu pé. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que você pegar no pé... orelha, né? Tem gente que se você pegar no pé, ela vai sair chorando e ela vai te cancelar na internet. Vai. Algumas pessoas, elas precisam disso. Então, tudo é moldável, entendeu? Legal. E, basicamente, é um acompanhamento bem particular, assim, bem individualizado para a pessoa entender que realmente ela tem um suporte. Eu considero que o suporte pós-consulta é mais importante do que a dieta em si, porque é aquilo que vai estimular a pessoa a ter aderência, né? E é isso, basicamente, é um trabalho focado em gerar autonomia na pessoa. Eu sempre falo, eu não quero que você fique renovando aqui
e dependendo de mim para saber o que você vai comer. Eu quero que você aprenda. Por isso que a minha lista de substituições de cada alimento é grande, para a pessoa ter uma versatilidade na alimentação muito grande, para ela entender que ela pode substituir o alimento. Ela pode substituir um peito de frango por uma carne suína magra, por um peixe. Ela pode substituir o arroz por uma mandioca, por uma batata doce, por uma quinoa, entendeu? Então isso dá uma flexibilidade no paciente para ele variar a alimentação e para ele não ficar dependendo assim, Gabriel, posso comer isso, posso comer aquilo? E você sabe que quando eu saí do seu consultório, primeira vez eu falei, estourei no norte, né? Assim, pô. Estourei no Porque eu norte. falei, eu vou comer pão com ovo, gente, como assim? Eu vou Mas poder pão com comer ovo, quantas vezes na minha vida? É porque também, né, eu tinha um sobrepeso, eu não tava naquele momento de ficar ingerindo tanto carboidrato. Mas eu falei, como assim? Agora eu vou poder comer pão com ovo? Que história é essa? Nossa, mas quantos anos eu abri mão do pãozinho? Isso pra mim fez, nossa, tanta diferença. E é tão gostoso chegar em casa depois do treino, que eu treino às 6, né? Você sabe. E aí tá meu pãozinho lá, eu fazer meu ovo. É aquele calor no coração, né? Aquela coisa que a gente faz, que não desestimula, né? Comer o que você gosta. Gosto. A gente tava brincando entre nós duas. Você perguntou o que você Ah, gosta de comer. uma comida. Eu falei pão com ovo. Exatamente, porque imagine que ao invés do pão estaria uma batata doce. A batata doce é mais nutritiva? Show, muito mais nutritiva. Mas te geraria melhor a mesma aderência? Você ia acordar todos os com a dias mesma vontade de comer batata doce e ovo do que com pão e ovo? Não, quando eu tô voltando do treino, que eu Já tá pensando no pão com ovo. E aí o pão com ovo que tem no seu café da manhã, ele possibilita que você coma os seus legumes e verduras de forma crônica na sua rotina também. Entendeu? Porque você se mantém em uma dieta, mesmo que o pão não seja tão nutritivo como uma batata, você consegue compensar isso com outros alimentos no seu dia. Isso te gera aderência, isso te gera adesão ao plano, entendeu? Então, você colocar ali um alimento que o paciente... Isso tem no formulário também. Qual alimento que você faz questão que tenha no seu plano alimentar? Ah, Gabriel, eu gosto de... Não vivo sem. Não vivo sem. Eu gosto de arroz branco. Show? Meu, coloca brócolis aí, coloca couve-flor, coloca legumes nesse arroz branco. Que ele melhora, né? Ele vai ser muito melhor do que o arroz integral. Sim. Muito melhor que o arroz integral. Legal. Então a gente consegue adaptar a alimentação para a realidade, até das preferências da pessoa. Entendeu? Eu achei muito legal que você falou sobre... Na verdade, pelo que eu... Conversando com você e ouvindo você falar sobre a sua consulta, é uma aula, né? Ele dá uma aula de como você vai comer melhor. E não é o número, né? Tipo, você vai passar na minha consulta, você vai aprender a comer ou não, você vai ficar preso a mim, você vai ter que comer sempre comigo, passar comigo, não sei o que. Não, você ensina a pessoa a comer e acho que ali, a partir dali ela vai ter a nutrição intuitiva, que é o que você falou lá no começo, né? Você estimula tipo, a pessoa. Eu sei o que faz bem pra mim, o Gabriel me ensinou que isso é melhor, então... A pessoa sabe que assim, o chocolate não é o seu vilão. Você sabe que o chocolate não é o seu vilão. Você sabe que é dose dependente. Você pode comer esses quadradinhos de chocolate desde que você também coma esses alimentos aqui. Você coma legumes, verduras, frutas, no geral, arroz. Então, o arroz engorda. Quanto? Será que é o arroz que engorda ou será que é o seu fim de semana descompensado? Entendeu? Sim. Então isso gera realmente uma alimentação intuitiva na pessoa, que é a que a pessoa consegue sustentar. Eu não digo que todo mundo vai conseguir, vai pro resto da vida pesar os alimentos, vai quantificar tudo o que come. Sim. Mas manter um resultado é super possível com uma alimentação intuitiva. Né? E aí você mantém um percentual de gordura controlado, você mantém uma massa muscular bem controlada ali também. E vamos supor que você queira daqui a 2 meses ir para uma praia. Você consegue manipular sua alimentação e se regrar em quantidades para você chegar melhor nessa praia. Sabendo que aquilo talvez não seja tão sustentável para você, mas para aquele evento específico não é um problema você chegar daquele jeito. Você consegue, né? É tudo sobre estilo de vida, sabe? É manipulando o estilo de vida, porque assim, é uma hipocrisia você pensar que hoje em dia você vai conseguir ficar sem comer doces, sem tomar refrigerante. Esses alimentos fazem parte do nosso cotidiano. É cultural, né? É cultural. Então, é melhor você desenvolver uma melhor relação com esses alimentos, de autocontrole, do que você simplesmente fingir que eles não existem. E aí você vai numa festinha de criança e tá lá, tudo que você mais... Come meio brigadeiro. Você come e você acaba, exatamente. E aí vem os episódios de comer compulsivo, né? Sim. Mas sem top daquilo, né? A gente pode, eu falo com propriedade porque eu sou paciente do Gabriel, então eu posso falar com propriedade que o Gabriel me ensinou que o básico funciona. Eu já tinha um histórico de uma alimentação saudável, precisava de um direcionamento melhor para o objetivo que eu preciso agora. Mas o básico funciona. E vem evoluindo muito desde então. Né? A gente alinhando, eu aponto ali o que você precisa melhorar. Não são muitas coisas, é mais uma questão de constância mesmo, né? Como o seu processo é de ganho de massa muscular também, né?
porque você teve uma perda de peso, então a gente precisa... Tenho tanto orgulho de falar que agora Extra. meu foco é ganho de massa muscular, porque sempre foi Chique, gordura, né? gordura. Depois o Rogério vai Exato. colocar o antes e depois. Pode? Eu pode. Pode. Pra quem Vai não colocar sabe, eu o fui antes e depois da obesa Lenice. por muito tempo. E A gente vai... é uma pena a gente não poder abordar. É tanto assunto legal pra É, falar, sim. mas é daqui, ó. Meu mas problema tem- começou. Depois a gente volta aqui. Volta, Vai Se for voltar com acontecer, certeza. se for assim. verdade. A gente traz uma psicóloga bem legal junto, É. né? Nossa, e hoje o assunto Hoje tá tem um aí. monte de assunto, O imagina. trabalho tem cara, bastante sinergia, É. psicologia com nutrição. É bem Mas legal. pode pôr meu antes e depois, viu, Rogério? Não tem problema nenhum. Acho que estimula muita gente a acreditar que também pode. Que é possível, É, que né? você Tem não muita gente que não necessariamente- lembra de mim daquele jeito, mas eu lembro. Você não necessariamente precisa de cirurgias extremamente invasivas, medicamentos caros para emagrecer. Ajuda em alguns casos? Ajuda. Mas não necessariamente isso vai ser... Se existisse algum medicamento, algum procedimento, alguma cirurgia que realmente fosse definitiva para emagrecimento ou algo do tipo, estaria todo mundo magro. Porque existem... Faz uma vez e pronto. Existem muitos casos de pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a reganhar peso. E bariátrica, para quem não sabe, é a cirurgia mais invasiva de emagrecimento que existe, porque você vai retirar ali, por exemplo, a bypass, você vai tirar uma parte do E os estômago, nutrientes, as vitaminas. dos nutrientes. Então, se a pessoa consegue, ela acaba voltando a engordar, mesmo depois de ter uma parte a menos do estômago, imagina procedimento estético, medicamento, suplemento, entendeu? E você tem muito paciente É, assim, pós-bariátrica? É? Tenho. Eu tenho alguns pacientes pós-bariátrica. Eu tenho um paciente que já engordou 40 quilos depois de fazer a bariátrica. E aí ele entendeu que realmente, Gabriel, tá muito mais aqui do que o que eu... Não adiantou, né? Não adiantou. Porque, assim, você diminui o espaço ali onde você consegue alocar alimentos no seu estômago. Porém, o esvaziamento gástrico também é mais rápido. Então a pessoa sente fome mais rápido. E ela meio que, o organismo dela aprende que ela precisa de alimentos mais densos em calorias. Alimentos densos em calorias são aqueles que em uma pequena porção oferecem Tem muitas muita calorias. Colocando em proporção, por exemplo, uma banana equivale a 15, 16 morangos. Entendeu? O morango é uma fruta de baixa densidade calórica, enquanto a banana é uma fruta de mais densidade calórica. Não que a banana seja ruim, tá? Sim, sim. Pelo amor de Deus, vão falar, nossa, o Gabriel falou que não pode comer banana. Sim, 15 gramas de chocolate equivale a 100 gramas de arroz. Então, o chocolate é um alimento de densidade calórica alta. Muito. Então, a pessoa que fez bariátrica, ela engorda por quê? Porque ela come muitos alimentos que são densos em calorias e que não ocupam muito espaço no estômago e que não geram saciedade. Então, aquela pessoa está sempre beliscando. Sempre comendo. Nossa, Nossa. Essa beliscada, fala sobre a beliscada. É a pior, é um vilão assim na dieta? Demais. Porque assim, eu não tomei café da manhã, mas beliscou o dia inteiro, né? É porque foram alimentos moldados quimicamente para conferir palatabilidade. Então é um alimento que você... Traduz. É um alimento... Palatabilidade. É um alimento geralmente rico em açúcar, gordura e sal. Você não vai ver essa combinação na natureza. Você não vai ver essa combinação na natureza. Então isso foi realmente modificado abrir um pacote. quimicamente. Geralmente é alguma coisa embalada, né? São alimentos hiperpalatáveis, ou seja, que você sente muito prazer quando come, aguça suas papilas gustativas, né? E isso te gera prazer. E é um alimento de fácil... Você não precisa preparar, é só você pegar ali, colocar a mão num pote de biscoito e sair comendo. Não leva tempo, não suja a louça. Sim. Então você vai somando calorias ali que muitas vezes são inofensivas para você, mas que pro seu Parece, corpo não. né? Parece. Você pega ali um biscoito de água e sal com manteiga, equivale a 100 gramas de arroz. Biscoitinho. Sério? Tem muita gente que fala assim... Lenice não vai comer mais. Não, mas eu não como biscoito, sério. E eu tô falando Mas sobre eu biscoito de água e conheço sal. Meu Não é? Deus, falando um sobre- biscoito de água e sal. Nossa. Não estou falando sobre biscoito recheado. 100 gramas de arroz, Só são tá quantas falando colheres? de um- Só pra gente ter uma noção. 4 colheres de sopa. Um creme Deus cracker. me livre. Uma É bolachinha isso, creme exatamente. cracker. Uma bolacha dessa com manteiga. Com manteiga. Exatamente. Porque a manteiga é muito calórica por ser fonte de gordura, porque é gordura, né, a manteiga. Então, é basicamente isso. O beliscar é um grande problema, porque as pessoas, tem muita gente que fala assim, Gabriel, eu não janto, eu não sei por que eu engordo. Eu só como uma coisinha leve de noite. Um cracker, que agora já... Tem cracker ali, aí pega biscoito recheado e tal, e pronto. Mas aí às vezes dava pra bolar um baita prato de comida com aquelas calorias ali, que ia saciar aquela pessoa. Que são as comparações que tem lá no seu Instagram, Isso. né? Inclusive, muito seria legal, muito eu gosto importante disso. você deixar... Como que você tá no Instagram? É Já. @gf.nutricionista. Eu O não sou, Rogério vai colocar eu não pra sou gente, muito né? criativo não, mas é isso aí. Olha lá, o Rogério já isso tá aí. Aqui colocando embaixo, aí ó, embaixo. cadê? Coloca aí. Tem Aonde? Colocou. E são os Aqui, posts. ó. @gr. É GF.
De Gabriel Jeff. Figueiredo. Isso. GF.nutricionista. Exatamente. São as comparações, são os posts que mais fazem Nossa, sucesso. é né? muita Mas é coisa. muito legal. Porque é um choque de realidade muito grande, né? A pessoa tem muito medo de comer aquele pratão de comida, mas aqueles biscoitos Manteiga ali... é. Tipo aquele, 2 bolachas maisena. aquele Nesfit, sabe aquela bolacha Sim. Fit? Eu não sei nem se eu posso falar as marcas aqui. Pode, a gente não tem Mas- nada É, pra não- perder também. Também não tô mentindo, né? Também não é Então, pra... assim, Esses dias Exatamente. ele colocou Ninguém vai processar você. um cheeseburger, tipo um... Vamos falar de Mac, né? Não era um Big Toast, tipo assim, né? Nossa, que tem 900 Um monte calorias. de Eu já pão vi a assim do tabela, já lado. Tem desceu. um monte de pão assim, ó. Então, tem Tipo, dieta... dá uns 9 pães, né? Então, exatamente. Você pega um combo de um Big Toast, Jesus. junto com um refri, uma batata média, dá 5 refeições que você consegue montar por dia. Um Misericórdia. cardápio de 1.600 Você vai calorias. comer isso e Cinco não vai comer mais nada. refeições. Toma água o resto do dia. E aí você pega ali um lanche Tô desse. lascado. E aí você pega um Ó, lanche Rogério, desse, você tá aprendendo, né, Rogério? Você tem que começar a treinar, hein? Não vem? Vou botar o Rogério pra treinar. Vamos. Você pega um Com lanche essas desse. aulas grátis. Não é? Não precisa, né? Não precisa, só aplicar Nossa, agora. gente, chocada. Você pega um lanche desse, quanto tempo te sustenta um Big Toast? Aham. Não, Eu não consigo. Eu Eu fico- chamo uma refeição no almoço. Se for almoço, vai... Depois eu quero café da Eu tarde. fico- viu uma Coca-Cola já... E aí vem a Nossa. sobremesa, né? Você pega o sundae, já soma mais 400 calorias aí. Então, aonde está, né? A pergunta que não quer calar, Gabriel, eu faço tudo certo, por que, que eu não emagreço? Faz, Final de mas- semana, né, Fim cara? de semana. Nossa, chocada. Passa, galera que troca o chocolatinho ali que poderia comer por pasta de amendoim, sem saber que a pasta de amendoim é uma fonte de gordura, então é muito calórico, né? 40 gramas, uma colher de sopa cheia de doce de leite equivale a 10 gramas de pasta de amendoim, que é uma colher de café. É bem Entendeu? pouquinho, Colher né? de chá. Exatamente. E aí a pessoa, como é um alimento fit, né, que patrocina atletas, a pessoa come assim, tô com vontade de comer um doce, vou comer um doce sem culpa porque é fit e pasta de amendoim. E dá-lhe, entendeu? Então, é por isso que a pessoa precisa aprender, né? Não É tem jeito, isso. não tem outro caminho, né? Ela É. precisa aprender sobre isso que você está falando, sobre calorias, né? O que uma coisa substitui outra, pra poder viver em paz depois disso, É. assim, né? Não- Senão, E saber quantas ela calorias sempre vai fazer pode errado, comer. sempre vai fazer errado, né? Sim. O seu corpo é um, meu corpo é outro. Cada tem corpo. a quantidade Exato. de calorias que o meu corpo precisa, que o seu precisa. Exato. Dentro Não do que que- você gosta. Não que só as calorias importem, tá? Sim. Mas Sim, é que as sim, calorias sim. determinam o quanto, se você vai ganhar ou se você vai perder peso. Uhum. E aí depende do objetivo, né? Depende do objetivo. É claro Porque às que... vezes você acha que tá perdendo peso, mas na verdade tá ganhando, né? Exato. Se você faz uma dieta de, sei lá, o indivíduo ele precisa de 2.000 calorias para ganhar peso. O gasto dele é 1.500. Ele consome 2.000 calorias bem distribuídas com nutrientes bons, ou ele consome 2.000 calorias com alimentos Com desproporcionais. bitters. Com fast food. O indivíduo, eles vão ganhar peso de forma equivalente. Porém, um tem uma tendência maior a construir massa muscular e o outro a gerar resistência à insulina e ganhar gordura. Mas ambos vão ganhar peso. Entendi. Entendeu? Então, as calorias importam, é o principal quando a gente vai montar uma dieta para ganho, para perda de peso, porém a composição qualidade, dessas calorias são muito importantes. Totalmente diferente. É muito importante. Você atende mais paciente que vai perder, que quer perder ou que quer ganhar massa? Que quer perder, geralmente definição, geralmente definição e emagrecimento é uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo objetivo, perder gordura. Quer perder gordura. É. E menos... Tipo, qual é a média, assim? 70-30? Colocaria uns 60-40? 60-40. 60% de pessoas que querem emagrecer e 40% de pessoas de alto desempenho e ganho de massa muscular. E esse pessoal do desempenho é musculação, crossfit? Qual que é o pessoal Crossfit. que você mais atende? Sério? CrossFit hoje em dia é bastante. Uhum. Eu comecei atendendo o pessoal do CrossFit lá do Sul. Eu tenho um paciente que era lá de... esqueci o nome. É lá do Sul, né? E aí eles eram duas meninas que eu atendia de CrossFit. E aí depois eu vim pra cá, eu atendi o pessoal da Esparta. E aí a Esparta ali tem muita gente que teve resultado comigo na Esparta. Então, E aí graças a Deus, meu indicaram? nome rola bastante lá também. E aí tem da Dust também, o pessoal das redes aqui. Legal. Bem legal. E aí, ou é a galera da musculação, que quer ficar forte e tal, ou o pessoal do CrossFit, que também quer uma mudança de Também quer composição ficar corporal. forte. Mas não gostam de musculação porque é muito metódico, né? É. Muito monótono. E aí prefere o CrossFit. Você já fez crossfit? No meu coração não aguenta essas coisas. Provavelmente eu Ele que infartaria. pensa. Não, acho que aguenta. É Não? porque Se o eu meu... não infartei, você não infarta, não? É porque o meu cardio não é tão bem trabalhado. Eu não faço tanto cardio, mas peso. Agora você vai começar a correr, né? Você Exatamente. falou, tudo é treinável. Tudo Tudo treinável, né? exatamente. Ó, Exatamente. Eline, você Não, pegou mas- ele na, É. pela curva. É, Pegou na curva. Puxei. isso é verdade. Mas assim, a Ariane faz coisas, né? Todo mundo que segue, vê os vídeos dela fala, Ela é bem forte. como que eu vou subir daqui?
Você vai subir, que eu já convidei a Helenice eu pra tô com esse fazer uma aula problema aí, comigo. que eu fui desafiada. Tô com esse- Mas eu vou levar ela pra correr. Você treina na Esparta, né? Eu na Dust. Na Dust, É. né? Então, o pessoal ali que eu sempre falo, você quer fazer um crossfit? Vamos fazer crossfit. Só que eu indico eu falo assim, ó, vai nesse aqui, porque pra você não se machucar. Porque tem os crossfit verdadeiros. E assim, me desculpa aí, pessoal, mas tem as gincanas, né? Pra adultos. Tem. É. Que aí joga peso alto, aí bate palma, e aí faz burpee, e aí em seguida já faz um agachamento, e aí machuca sério, porque não tem direcionamento dentro ali. O crossfit Sim. é algo muito legal, desde que tenha um acompanhamento próximo, algo mais sério mesmo. Sim, é Entendeu? importante. É Então importante. é importante ir pra um bom, assim, pra não perder tempo e saúde também. Exatamente. E pra evoluir também, né? Porque se for É. ruim, também você não vai Porque evoluir. o cross ele é um esporte que exige muito de exercícios multiarticulares, exercícios compostos. E são exercícios perigosos se você não tem uma boa estrutura. Então não dá pra você fazer exercícios complexos com o iniciante, que você não sabe nem a saúde articular dessa pessoa, e depois colocar ela pra bater palma e fazer polichinelo, e aí machuca. É complicado mesmo. E aí não treina tão cedo, né? Não, aí desiste, né? Aí acabou. Não, na verdade desiste, né? É. Eu acho que deve ter uma grande porcentagem de desistência justamente Por causa por disso. isso, né? É, eu não vou citar nomes aqui, mas eu já... Tem alguns boxes de Pode falar, pode crossfit aqui. Respirou. De uma marca de produtos emagrecedores Eu sei. famosos aí, né? Que, você olha dentro ali e você fala, não tem cabimento. nada a ver. Tá? Você olha meio que assim, já com receio de ver alguma pessoa se machucando, entendeu? Eu falo, não faz isso com você, vai pra um realmente mais sério, porque senão você vai se machucar. É porque eu acho que assim como nutrição não é brincadeira, né? Nossa. Não é brincadeira. E você lidar com Você uma atividade mexe física, com outra pessoa, com a vida da sabe, com pessoa, o né? corpo da pessoa, né? Pode se machucar sério. Tem algumas lesões que são irreversíveis. Sim. Lesão joelho, ombros, conheço nunca algumas volta pessoas, a ser o mesmo. Coluna. É, coluna, Nossa, nossa. coluna. É isso, né? Vamos E aí? de... Pode ir. Vamos. A gente tem uma brincadeira pra fazer com você, Tá. mas não é pra ser sério, é pra ser mais assim... Descontraído. leva na esportiva. Tá. Porque a gente já entendeu, a gente já aprendeu realmente que praticamente tudo pode, né? Depende do contexto, e depende da pessoa, depende, enfim. Ele Aham. falou De até tudo algumas isso, né? coisas aqui, né? Que É. A gente vai falar alguns alimentos. Tá. Na verdade, você lembra do Zototal? Que tinha uma nutricionista? Lembro. Pode, não pode? Isso Lembro. pode. Como é que ela falava? Era uma coisa assim, né? É. Esse pode, E ela esse era não bem pode. Bem obeso. Essa era a parte cômica do programa, né? Na verdade era Hoje em era dia não pode irônico. mais. Era Hoje em dia não isso, pode a mais. gente nem pode falar isso. Rogério, Corta. você corta isso aí, depois as pessoas vão ficar falando da gente. Aí a gente já falou alguns alimentos e você fala se pode ou não pode. Tá. Mas nada sério, assim, tipo, a gente já fala brigadeiro. Brigadeiro. Pode. Brigadeiro pode também, não tem como não Gosto poder, muito. né? Vai, fala. Pizza. Pode também. Ixi, vocês vão deixar eu com fome. Miojo. Miojo não dá não, gente. Viu? Não pode, Miojo não pode. miojo. Ó, existe um espaguete da Nissin, É. que é um verdinho, que ele tem a consistência Um lamen? do mil. E Deve ser um lamen, né? é o lamen. Eu acho que o nome é espaguete ou é tá. lamen, mas assim, como que você diferencia? Você vê esse espaguete, ele tem muito pouca gordura e muito pouco sódio. Esse, ele tem a mesma consistência de um miojo, só que ele é muito mais saudável, ele não vem com sachêzinho de tempero. Ah, mas isso eu achei que é bom. É ele que tá... Porque puro sal. Põe a Nossa. metade. Põe a metade. É, mas o miojo... Miojo não pode, não. O macarrão não é tão pode. rápido fazer É, também, né? né? Macarrão. É na minha vez? É, sua vez. Sorvete. Pode. Ah, ele já falou que ele come sorvete. Eu sei, mas... Gente, eu como quase tudo, vocês vão deixar como fome, na verdade. Não sei agora. Eu sei. Cerveja. Cerveja. Pode. Olha, engasgou. É dose dependente também. É dose Depende. dependente. Então vinho É. também pode. Pode, Vinho pode. pode. Bolo de chocolate. Gosto. Meu bolo favorito. Nem falei se pode, não. Falei gosto, né? A brincadeira pode ou não pode? Gosto, Gosto, quero, quero. inclusive. Quero. Ah, então a gente Café com entendeu. açúcar. Ui. Ah, não, aí estraga o café. Não é? Com Eu todo também acho que respeito. não pode. Com Não todo é respeito. quem Quem toma, toma né? café de verdade. E são aquelas pessoas que estão tomando várias doses ao longo do dia e vai É. falar, ai, mas eu não comi nada de errado. Vale a pena. Isso Tá vendo, né, vale, Rogério? O Rogério tá rindo lá que ele toma café com açúcar, certeza. isso vale pro chocolate e vale pro café. Eu tenho uma pra ele. Tá. Panceta. Nossa, pode muito. Pode com Eu já falei que com pode. feijoada. Com feijoada. Feijoada. Torresmo também, pode. Nossa, eu amo.
Nossa, Pode, amo Eu feijoada. adoro feijoada. Amo. É que você não comeu a minha. Mas... Sobre Nossa, por favor. esses alimentos, por exemplo, chocolate, qual foi o outro que vocês falaram? Já até esqueci miojo? Nossa. Não, era Bolo de chocolate, chocolate? café. Café, café. café com açúcar. É, o café, geralmente o café que a gente toma, que as pessoas mais comuns tomam de periferia, assim, que são aquele pilão e tal, Sim. não são cafés de boa qualidade, geralmente, tá? Então eles são mais amargos mesmo. Então por isso que vem a cultura de adicionar açúcar. Muito açúcar, né? Tenta, eu sei que é caro, mas tenta preferir por chocolates e cafés bons, gourmet ali, né? Ou grão torrado mesmo. E tenta experimentar esse sem açúcar. Pega um chocolate bom, amargo, pega um Lindt, junta um dinheirinho ali, compra um Lindt amargo e compra um café também, né? Um café especial ali. E toma sem açúcar que você vai ver que é outra coisa. É muito diferente. O açúcar, infelizmente, ele está muito presente em alimentos baratos, por causa da questão da palatabilidade. A bomba do pode ou não pode. McDonald's. Não, vai não. Não sou fã. Toca esse aí, toca o pau. É torrado. Pelo preço, Não pelo pode. valor nutricional, Não vale a pena, né? pela consistência. Você compra um hambúrguer artesanal pelo mesmo Isso é preço, verdade. gente. Vamos- Tá muito caro. Vamos fortalecer o comércio local, a Panchos ali. Exatamente. Você pega um hambúrguer da Panchos. Tem muita coisa que boa, É boa muito, mesmo. muito melhor. Você sai realmente. Motirô, Você tem- morde a carne e você fala assim, essa carne ela é de verdade. é carne mesmo, É né? carne de Não é verdade. papelão. Não é. Nossa. Os embutidos em geral, né? Salsicha. Salsichas, linguiças, Aí vai, presuntos. aí vai pegar muito um lado afetivo, né? Eu, por exemplo... Pode ou não pode? Pode. É recomendado. Pode. Eu vou explicar, é melhor eu explicar. É aquele macarrãozinho que salsicha, É. gente, da praia. Da mãe. né? O Não tem nutricionista, como, o nutricionista em mim fala assim, não pode. Pô, você não sabe nem o que é feito salsicha. Eu não sei o que é feito salsicha. Eu sei que não é de coisa boa. Nuggets, esses alimentos, só que eles são Nossa, muito... nuggets é muito bom. São alimentos afetivos, são comfort food que a gente chama, Sim, né? Então eu mesmo esses dias pedi pra minha mãe fazer um macarrão com salsicha porque eu lembrei da minha avó. É, Então muito pode. afetivo. Porque Salsicha questão pode, Porque não vai né? comer afetiva. sempre, né? Não vai Aquela comer coisa de sempre. moderação. Um alimento não vai te matar pra você Não. comer ele uma vez. Aquele dogão, assim. É isso. Nossa, muito bom. Dogão em família, né? Bom. Então, Pirulito. também não tem porquê, né? Não, Acho que né? não. Sabe uma coisa que eu sou um pouco viciada à Hoje é tarde? tarde. Sério. Eu nem deveria contar isso. É açúcar, né? É açúcar. Ele vai- E corante, vai né? pegar. Péssimo, né? House preto. Eu sempre tenho, ali na minha bancada tem. Aí tem Mas que- eu descobri o sem açúcar. Calma, não briga comigo ainda. Ah, não. Se for sem House? açúcar, É o house preto. Você é viciado em house? esses House preto alimentos, tá lá, na minha bancada. esses E não alimentos, comeu um brigadeiro. Ô, meu pai. a gente Ah. vamos colocar no mesmo pacote aí. Chiclete sem açúcar, bala sem Trident, açúcar, refrigerante sem açúcar. Pode. São saudáveis? Não. Não Mas esse não é o ponto. calórico, né? Não tem açúcar, que é o que mais vai trazer efeito negativo agudo para daquele alimento. Né? O problema E tem maior os está no zeros, né? açúcar. Tem o zero realmente não tem problema, só que ainda permanecem os corantes, os edulcorantes, os conservantes. Se Sim. consumidos em excesso, e aí faz mal mesmo. Então pode. Com parcimônia. Tudo bem. House pode. House pode? Pode, ele falou que pode. Trident pode também, então. Então tá bom. Pirulito que não pode. É que é um doce muito apelativo, pirulito. É. Lembrei infância também, né? Lembrei, Lembra, foi é. assim. Você vai no aniversário de criança, tem pirulito naqueles saquinhos. Dadinho. Dadinho, né? Açúcar Dadinho puro. pode, não Nossa, pode? É. Mas aquilo é bom demais, Nossa, mas cara. nunca mais vou comer Nossa. aquilo, mas é bom, né? Mas ruim, pode ou eu não acho. pode? Eu acho aquele dadinho. Acho que é pura aquelas- gordura. aquelas Não é? bolinhas de futebol de chocolate. É manteiga pura, só que também é questão afetiva. É né? afetiva, né? Guarda-chuvinho. Também é Eu gosto de manteiga pior que eu pura. gosto e dessa tudo. bosta. Essa bosta. Você fez lembrar do Deep Leak. Ah, eu gosto. Verdade. Que deixava sua língua manchada por 10 dias. É, Né? 3 meses. Você dá... O que você comeu de pilink? Que mais? Balinha fine. Gosto. Olha só, balinha fina eu prescrevo para alguns pacientes que fazem maratona. Ah, minha corrida filha de vai rua. lá. Bomba. Que ela ama balinha Fazer fine. maratona? Que faz corrida de rua. Por quê? Mentira. É, Vai porque comer depois? assim, gel de carboidrato. Ah, Dependendo. Carboidrato. Geralmente, gel de carboidrato, Oi, dependendo da gente, eu pessoa, não sabia. causa um desconforto gástrico e pode, Sim. por exemplo, causar diarreia. Por causa da questão de osmolaridade. Troca de água entre o intestino e a parte Gente, mas interna você e já externa do tomou isso intestino. falando isso? É Nossa. muito açúcar. E o momento que É, você é. tá ali na Sabe aquele corrida, ranho na garganta que dá de coisa doce no ar? É o Exatamente. momento que você tá na corrida, você toma aquilo e dá uma diarreia. E assim, Deus às vezes é mais palatável a pessoa comer ali a fine, Fine. porque ela consegue ter mais... existem estudos, inclusive, que indicam que só a presença do carboidrato na sua língua já aumenta a sua performance do Nossa. açúcar.
E assim, você não vai dar uma batata doce pro cara que tá correndo, porque pra batata doce ser digerida ali são A horas. absorção demora, né? A fine é rápida. Rapidinho. Olha que interessante, amei Já esse começa na Mas boca, tem qualquer as fine. glândulas. Não, vou levar Qualquer pra fine, academia pra a você. composição é a mesma. Pega aquela de dentadurinha e deixa lá. E por Deixa incrível na que pareça, esteira. muitos pacientes lidam melhor com a bala fine do que com o gel de carboidrato que foi feito para isso. Gel de carboidrato pode causar desarranjo intestinal. Nossa, muito Tá na legal, gente. esteira, Isso é tá na de cone, corrida hein? de rua. De cone, né? Vai, corre. Tá num Amei. lugar onde que você vai achar um banheiro pra né? Na fine você pode deixar aqui dentro, Já do top, era. e você vai embora. Pega aquele canudinho da fine, né? É, muito legal. O que mais? Refrigerante já falou que não pode, né? Se não for sem açúcar. Não, Coca-Cola. assim, se Dolly você... não pode, né? Também é efetivo, né? Porque Dolly. Na minha época era... Tubaína. Na minha época... Ai, Tubaína é maravilhoso. Eu peguei pouca tubaína. Mas na minha época era futebol valendo a Dolly. É verdade, Na né? rua. Ah, já sei, aquele negócio... Fofura. Fofura. O salgadinho, fofura. Cebola lá. Tem sabe? cheiro de chulé, Anel né? de cebola. É, Cheiro todos de têm. chulé, né? Todos Pode ou têm. não pode? Prefiro o Ebicem não. Ebicem gosta da minha mãe. Prefiro torcida. É bem de Torcida é boteco, aqueles eu né? quadradinhos gosto lá, daquilo. né? Eu gosto de fandango Parece só. que aquilo é É pura bem de boteco. gordura. Eu sim. É bem de boteco. É bem. Batata frita com cheddar e bacon. Aí estraga a batata. Eu prefiro só a batata. Eu também gosto mais de né? batata. E tem a versão fit da batata que dá pra você fazer no air fryer, né? É, aí já melhora, né? Melhora, mas aí caso você queira fazer uma batata... Comer uma batata mais calórica, assim, numa refeição livre, entra essa aí, com cheddar e bacon, né? É. Tem mais algum alimento aí que você tá curiosa? Eu sei comer direitinho. Eu sou chato porque eu não sou polêmica. Eu poderia falar assim, não, o bacon ele vai entupir as suas artérias, vai te inflamar. Mas Ai, isso gente, depende, eu Tem né? que ter flexibilidade. Tem tá? que ter flexibilidade. Não adianta. Não, as pessoas, aquilo que você falou, Estamos não vão aderir, não adianta. Vamos falar de patrocinadores? Vamos, que você ganhou presente. Ó, que legal. É. 2 presentes. Tem 2 sacolas Tem aí. 2 sacolas aí, você pode abrir e fica à vontade. Essa sacola é Inclusive, já da vamos agradecendo aqui os nossos Legal. patrocinadores. Sim. Né? @linsane.oficial. Exatamente. Muito obrigada. Essa é uma linha que eu trabalho aqui no salão. Olha o que ele ganhou. Deixa eu te mostrar aqui. Muito legal. Obrigado, gente. Uma pomada mousse para os cabelitos. Ops. Embaixo, tá no Ops, aí. aqui, ó. Linsane, Formados muito nos cachos. obrigada, gente. Pomada modeladora, olha que chique. Isso aqui eu não vou deixar pra namorada. Tá vendo? Não tá Porque vendo? vocês Aqui, usam ó. escova e A gente parece usa um, muito aqui. parece um poodle, assim, depois que usa. Nossa, essa cheiro escova. bom. Essa Nossa, escova é cheiro sensacional. Ela é muito bonita mesmo. É personalizada. Silvio, muito obrigada, tá? Obrigada aí Obrigada, por Silvio. fortalecer. Obrigado, Presente. gente, pelo presente. Mais Mais um, um. olha só, seu paciente Manuel Genfarma Ó, que legal. mandou pra você. Ah, a gente usa pode ou não bastante. pode? Pode. Genfarma, pra quem não conhece, é a drogaria do meu marido, aqui perto também. Isso Agora mesmo. também é nosso patrocinador. Legal. E Eu uso veio muito isso calhado, aqui. né? Perfeito. Vou dar até uma dica. Olha só, creatina, legal. Integral, né? Ótimo suplemento. Integral médica, essa aqui é uma boa marca também. É uma marca que tem laudo, né? Tem creatina que é falsificada. Essa farinha. Vai, né? fala. Aqui é só colocar, ó, quem não tem tempo para se alimentar, coloca a Exato. porção de whey aqui, aveia, leite em pó, Guarda na mochila e já. já era, vai trabalhar, no intervalo joga uma água, toma, entendeu? Legal. Muito legal, gente. Obrigado, viu? Pelos presentes. Imagina. A gente Diolese agradece. também é nossa patrocinadora. Patrocinadora oficial. Né? Muito bom, muito Muito bom. bom. Bom, eu acho que a gente não tem mais nada pra perguntar. Ah, não, a gente tem sim. Deixa uma dica, uma mensagem, um conselho, assim, aquele conselho diferente. Não assim, insista, persista, tenha coragem, blá blá blá, que a gente já sabe. Sim, Aquela dica de ouro pra quem quer ser nutricionista ou pra quem pensa em atuar nessa área. para ser Ou pra profissional. quem já tá também. Acho que seja mais especialista em ser humano do que em números. Eu acho que você Coloca precisa na- entender mais sobre as pessoas, precisa ter mais empatia, mais um lado humano desenvolvido, do que ser especialista em saber proteína, carboidrato, gordura, caloria, porque não adianta nada você saber a tabela nutricional dos alimentos né, de cor, mas não saber colocar isso dentro da vida da pessoa, de uma pessoa real, uma pessoa que não vive para isso. Né? Então desenvolva mais seu lado humano, entenda que você está falando com um ser humano que tem os seus problemas, que tem as suas dificuldades, a sua rotina, e foque menos, não que não seja importante, mas foque menos em números, menos em lado robô. Porque hoje existem aí inteligências artificiais, calculadoras que conseguem para você determinar para você quanto que você tem que comer de cada alimento, caloria. Sim. Mas o que é mais importante mesmo para o nutricionista, o que faz o nutricionista se destacar, é o lado humano dele, né? É a compreensão que ele tem em resolver os seus problemas.
Porque calcular caloria hoje na internet tá fácil, muito né? fácil, O desde aplicativo muito tá legal. cheio, né? Tem um monte de aplicativo. Exatamente. Eu até estimulo, eu falo, tem paciente que fala assim, Gabriel, eu sei esse aplicativo aqui, não sei se é contrato, vai lá, você vai ver que o menos importante é isso aí. Isso aí é o mais fácil. Eu sempre falo para o paciente, a dieta é a parte menos importante do trabalho do profissional. É conseguir conciliar aqueles cálculos aí dentro da realidade da pessoa. Isso é o mais importante. Que isso o computador não vai fazer, né? E Não só vai pra selar, assim, eu queria muito que você falasse um pouco da constância, né? A gente sabe aquilo que você falou, a gente não acorda motivado todo dia, a gente não quer trabalhar todo dia. Sim. Precisa fazer acontecer, não tem outro jeito. Se você não vai, quem vai por você? É. Fala um pouquinho de como é importante ter constância, né? A gente sabe que é em tudo na vida, mas vamos focar na questão de treinar, de ter uma alimentação saudável. Fala um pouquinho disso, assim, que dica você dá, assim, pra selar a importância da constância. Se você é uma pessoa que desiste muito fácil dos seus objetivos, esqueça o final, esqueça a recompensa. Foque no processo, mas isso não é uma frase clichê de coach. É para você entender que a evolução ela não é linear. Você não começa do ponto aqui e termina aqui. Ela passa por periodizações, por ondulações. Alguns dias você acerta mais, outros dias você erra bastante. Alguns meses você faz tudo errado, dá tudo errado, porém é nesses meses piores que você aprende para você se levantar. E aí quando acontecerem essas coisas de novo, você vai já ter essa repercussão, esse repertório, no seu cérebro para você entender que eu não vou cometer aquele erro daquela forma mais. Então eu vou melhorar eu vou evitar esses erros aqui porque eu já passei por isso antes. Então aprenda o porquê, faça uma reflexão, realmente tem um propósito firme. Você emagrecer para ir para a praia não é um propósito firme, você emagrecer para caber no número ou porque você quer parecer com a blogueira não é um propósito firme. Estabeleça um propósito firme, né, um propósito real. E entenda que você vai passar por muitas dificuldades, que não vai ser fácil, né? E que você precisa se manter ali, mesmo nos seus piores dias, fazendo, muitas vezes não perfeito, mas só de você pisar numa academia, só de você colocar uma alimentação saudável no seu prato, isso já vai te colocar no patamar maior cada vez. Ótimo, é isso mesmo. Arrasou, né? Muito bom, muito bom. E vamos agradecer, né, o Gabriel, Eu assim, agradeço, gente. Muito. a gente Pra mim é uma pensou honra muito muito, grande. né, nessa questão de abordar uma coisa que a gente gosta muito, essa questão da alimentação saudável, e você como empreendedor, né, um nutricionista / empreendedor, porque você tem sua clínica, né, você tem Sim. seu espaço, isso é muito bacana e trouxe muito a realidade de cada um, a realidade do teu trabalho, e eu acho muito legal, assim, que a gente falou, não tem segredo, não tem segredo. Esse é o segredo, não tem segredo. Não tem segredo, né? Não tem segredo, né? As pessoas inventam desculpas, desculpa falar isso, porque eu já inventei muito na minha vida, né? As pessoas inventam desculpas para não fazer. É muito mais fácil não fazer. A zona de conforto ela é muito confortável mesmo, né? Exatamente. Mas é mais fácil não fazer mesmo, a gente sendo bem honesto, né? É muito Não é fácil. muito mais fácil não fazer, é ficar lá muito no mais fácil não sofazão. fazer, né? É muito fácil e assim, você sempre que você se pegar negociando com o seu cérebro aí, se você realmente precisa ir para uma academia, se você precisa se alimentar de forma saudável, ele vai criar inúmeros motivos para você não fazer, porque você sabe que precisa fazer. Então não negocia, só vai. Só vai. Até que esse comportamento seja Seja automatizado. normal, né? Como... É normal. Pra gente que treina, né? É Eu normal. não consigo imaginar um dia assim. Nem eu. E aí, dentro do seu ambiente, assim, você está conversando com a Ariane. E ela super entende isso. Agora, se você sai do seu ambiente e vai conversar com uma amiga que nunca treinou e que bebe, Você é louca. você é louca, você é chata. Como assim? Você acorda às 5 da manhã? Nossa, é mesmo? Quando eu comecei a fazer dieta era assim. É ambiente. Ah, ele tá chato porque ele não bebe, mas realmente as pessoas no seu entorno, ou elas precisam aceitar aquilo seu, Que é muito ou difícil. você precisa trocar. Geralmente, tá, isso é algo, esteja preparado para isso também, porque Sim. se você realmente quer mudar, você vai terminar relacionamentos, você vai sair, não brigar com seus amigos, mas provavelmente você não vai se sentir mais encaixado naquele local. Confortável. Não vai sentir, não que eles sejam piores do que você, Não. mas são propósitos diferentes, você vai ficar mais deslocado até você Sim. encontrar a sua tribo, Sim, né, de é pessoas isso que te entendem. E tem o mesmo objetivo que você. Exatamente. Leão anda com leão, né? Que dizem, né? Tubarão com tubarão. Exatamente. É isso, Gabriel. Eu tô muito feliz com esse nosso papo. Eu amei. Nossa, eu amo esse A assunto. gente ficaria então aqui, não ficaria? eu ficaria... Ficaria. A gente ficaria até amanhã conversando com você. Trouxe muito conteúdo. Você é um cara que sabe do que tá falando. Fico feliz. E é didático também, porque às vezes é difícil a pessoa conseguir explicar, né? Que às vezes é muito termo técnico, não sei o quê, mas eu acho que você passou o recado. Tem que
Humanizar isso também. Humanizar, conseguir humanizar e desmistificar também a dieta, a nutrição. Então eu tô muito feliz mesmo, agradeço muito, a gente agradece demais, né? Por você ter disponibilizado seu tempo, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é muito escasso. E a gente sabe que você teve que fechar sua agenda hoje. Ah, não, mas pra mim foi um prazer. Os pacientes dele não nos matem. Pelo menos é por um bom motivo. Sim, o legal é a gente saber que quem assistir o podcast vai ter uma direção, né? Vai contribuir ali pra, de repente, despertar o desejo de fazer o certo, né? É tão bom saber que você... A gente não tá fazendo só, né, porque a Ariane e a Lenice não tem o que fazer. A gente tá fazendo realmente para contribuir com o conhecimento das pessoas, de forma geral. Tanto o empreendedorismo, e hoje veio, assim, né, um assunto perfeito, que é nutrição. Para mim é uma honra muito grande ter participado. Quando eu recebi o convite da Lenice, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei para minha mãe e para minha namorada, fiquei bem feliz mesmo. E é legal a gente conseguir trazer a nutrição dessa forma, né? Porque a gente vê muito um lado industrial da nutrição, né? Sobre suplemento, isso distancia cada vez mais as pessoas que realmente precisam de um acompanhamento de passar, porque a pessoa já tem um preconceito, ela fala assim, eu não vou passar porque eu sei que eu vou ter que comprar isso, não consigo, eu não tenho condições. Então a chance de nutricionistas conseguirem falar sobre isso, né, num podcast, né, com pessoas que praticam atividade física também é muito importante. E isso aqui praticamente é uma consulta minha sem a dieta, porque eu converso assim com os pacientes também, então para mim isso é muito normal. Os pacientes que assistirem o podcast, eles vão falar assim, realmente o Gabriel fala isso em consulta. Isso em consulta. Legal. Então eu agradeço imensamente e eu espero voltar mais vezes. A gente que agradece. Lógico que a gente te convidar. Claro, um assunto que eu falei, vai gerar polêmica, não é? Porque tem muita dúvida, muita coisa, a gente tem dúvida também. A gente bate de frente com pessoas muito de renome, né? Então, só que isso que as pessoas têm que entender, não são seguidores, não é nem formação que dita se a pessoa tem conhecimento ou se ela realmente quer que você evolua. Porque muitas vezes um médico famoso ali, ele tá fazendo a propaganda de um produto porque aquele produto tá pagando milhares para ele fazer aquela propaganda. E aí você que junta seu dinheirinho ali para comprar a mistura do mês, não acha que você precisa realmente disso, né? Vá atrás de fontes. Se o cara tá falando para você que é obrigatório, que aquilo ali vai realmente ser um divisor de águas, pergunta para ele cadê as fontes dos estudos, aonde que você realmente tirou isso. Não adianta o cara estar de terno no consultório dele de milhares, ali com milhões de seguidores no Instagram falando, ele tem autoridade para falar o que ele quiser, porque tem muita gente que no Brasil, não sei se isso acontece em outros países, mas no Brasil existe muito fanatismo por fama e não por conhecimento. Então, o cara que tem pouco seguidor ali e fala de forma realista, ele muitas vezes, infelizmente, não passa a autoridade que um cara que está de terno no consultório lá em Moema passa, por causa da questão da fama, entendeu? Então, mas isso distancia vocês da realidade. Isso faz com que vocês não comecem. E às vezes o começo é fundamental para que vocês consigam seguir os resultados. É isso, gente. O Gabriel mostrou aqui que todo mundo pode começar, que não é difícil, né? Basta você ter força de vontade, né? Querer tem que ser o querer é fundamental. É o querer que move a pessoa, né? Não sei se vocês perceberam. Percebeu, Rogério? Presta atenção. Percebeu? A gente não consegue acabar. A gente então. Tem tanta coisa pra falar, né? Tem. Muito interessante. Muito legal. Obrigado. Fico muito feliz, viu? Foi muito legal. Deixa o seu @, deixa o telefone do seu WhatsApp, que aí depois o Rogério coloca aqui embaixo. E se despede do pessoal, né? A gente não tá conseguindo, mas a gente não tá conseguindo mais tem. Eu só tenho Instagram hoje em dia, né, de rede social que eu mais coloco conteúdo assim, então é @gf.nutricionista. O meu WhatsApp é 11, né, o DDD, 954917252. Eu converso com as pessoas, né, eu converso de forma direta com os pacientes e com as pessoas interessadas. E muito obrigado pela oportunidade, obrigado por quem está acompanhando aí até agora. Fico muito feliz de ter participado mais uma vez. Então, obrigado, Rogério, obrigado, Denise, obrigado, Ariane. Então, espero voltar mais vezes e deixem as perguntas de vocês aí que a gente volta no próximo. É isso aí. No próximo vai ter mais bomba. Vai ter mais bomba. Vai colocar contra a parede. Hoje a gente deu uma aula, não. Hoje o Gabriel deu uma aula, né? E é isso, gente. Um beijo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e deixar as perguntas pro Gabriel. E lembrando, assim, né?
compartilhe o máximo que puder, porque esse assunto é tão interessante. Então, é muito, É muito verdade. bacana, né? Compartilha Compartilha com pra quem você aquela acha. Vocês vão ver amiga todo dia eu compartilhando, certeza. Aquela amiga que tá muito indecisa em seguir uma dieta, que já tentou de tudo. Se vou, se não vou. Já teve Precisa mais, de um incentivo. Aquela mais pessoa que sanfona. acredita que nutrição é uma besteira, Já teve muito efeito sanfona, efeito sanfona. né, que tá desacreditado. É aquele né? empurrãozinho que, de repente, você, sua mãe, seu namorado, sua amiga... E a gente espera que você que, sei lá, tá pensando em fazer nutrição agora, né, pega o conselho aí do Gabriel, empreenda nessa área que é maravilhosa, gente. Eu faria nutrição se eu não tivesse feito educação. A concorrência do nutricionista não é o nutricionista, são os métodos milagrosos. A nutrição tem que ficar mais forte. Eu recomendo, assim, se aparecerem mais nutricionistas, pra mim é ótimo, porque a gente Ótimo. vai espalhando a palavra. E fortalece, né? Fortalece. É isso aí. É isso aí, gente. Beijo. Obrigada. Valeu, Rogério. Até o próximo. Até o próximo. Era um negócio aberto.